Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o Rafael47, trazendo para você mais um episódio da Forja, discutindo mais uma série, a série de boas práticas no RPG. E o assunto de hoje é Foreshadowing, que pode também ser traduzido como antecipação ou prenúncio, que é uma técnica narrativa. E quem trouxe, inclusive, esse assunto, essa pauta para hoje foi o Breno, que está aqui comigo. Breno, para quem não te conhece dos outros episódios, se apresente. Fala galera, aqui é o Breno Baiardi, eu tô aqui com o Rafa gravando algumas coisas sobre boas práticas para narrativa de RPG, pra gente mestrar melhor, pra gente ter uma narrativa mais bem construída e pra gente agradar um pouco mais os nossos players, né? Não como se o mestre já não tivesse muito trabalho, mas enfim. A gente vai falar de Foreshadowing, que foi um dos pontos que eu joguei pra ele vários quando a gente começou a discutir isso, e eu queria dizer que eu estava cozinhando hoje à tarde. Isso seria um Foreshadowing? Talvez. Vamos ver. Não. Seria um foreshadowing se tivesse ocorrido um close do tipo no produto do forno e tivesse meio já marronzinho, ou, sei lá, no relógio, alguma coisa que indicasse alguma... Não, mas pode ser também. A gente faz o desfecho disso mais pra frente. Então vamos tá ver, bom. entendeu? Tem que ter uma informação, né? Não. Hoje eu passei a tarde vendo receitas e cozinhando por muito tempo, até que fui tomar banho. Mas enfim, depois a gente desfecha isso. Só teve o for, não teve o shadowing. Então. E aqui conosco, nesse momento, durante a gravação ao vivo, a Ana Priscila apareceu e já deu um boa tarde. Boa tarde, Ana. Beleza? Espero que você curta o programa. E se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade que a gente vê aqui no chat. Bom, vamos lá. Qual vai ser o assunto do episódio de hoje? Os tópicos principais. A gente vai falar sobre o que é o foreshadowing, ou o prenúncio, ou a antecipação. O nome em português traz um pouco mais de clareza para a palavra, né, para o conceito. Depois a gente apresenta alguns exemplos de filmes ou literatura, porque não dá para apresentar um monte, são poucos exemplos, porque é muita coisa, mas a gente traz depois um conceito um pouco mais teórico, mais prático, teórico-prático, das 8 leis do foreshadowing, que vai ajudar você, se você quiser usar essa técnica narrativa nas suas mesas de RPG, certinho? Ou se você não quiser usar na mesa de RPG, pode usar também na escrita de qualquer história, certo? Mas antes de a gente entrar no conteúdo, só quero lembrar todo mundo que nós temos um documento chamado Boletim Informativo. Se você nunca entrou, você pode acessar para ver o que tem lá dentro. É um resumo das coisas que aconteceram no projeto. Tem informação dos bastidores do projeto, tem informações que vocês já sabem se você acessar o próprio site RPG Next, mas tem muita coisa ali que talvez resuma, dando uma olhada só no documento, o que aconteceu no último mês no projeto RPG Next. Então, se você quiser acessar bit.ly/boletim informativo RPG Next, tudo junto, separando as palavras por tracinho, então boletim, tracinho, informativo, tracinho, RPG, tracinho, next, você acessa o documento. Ah, Rafael, não quero ver, não quero ler, eu sou de ouvir, eu sou de pôr o fone e fazer outras coisas ouvindo podcast, tipo eu sou assim. Então, gravei um podcast também, que eu fiz a leitura e comentei todo o boletim informativo. Já tá no feed, já tá no YouTube. Então, se você quiser ouvir para saber o que tá acontecendo, também tem esse programa gravado. A vantagem de você estar por dentro ali é que, primeiro, como disse, você fica sabendo de algumas coisas dos bastidores do projeto. E outra, às vezes você tem alguma dúvida e tem alguma informação lá que a gente às vezes não fala em outro lugar. Então, pelo menos acesse para você dar uma olhadinha de curioso e ver o que tem lá. Se tiver dúvida, também pode perguntar pra gente. Tá bom? Outra coisa, Telegram. Se você quer participar de um grupo fechado com o pessoal que curte ouvir os podcasts, os programas do RPG Next, quer conversar com a galera, nós temos um grupo aberto para todo mundo, dentro do Telegram. t.me, de telegram.me/RPG Next oficial, tudo junto. Esse grupo não é o grupo dos padrinhos que apoiam o projeto, mas é um grupo aberto para todo mundo poder entrar lá e discutir, e é no Telegram. Tá bom? Fica à vontade se você quiser entrar e participar. Fale. Deixa eu só comentar disso aí, galera. Se você quiser, entre lá. Tiveram discussões legais essa semana sobre GURPS, D&D ou outros sistemas, como sempre. Não é tão boa quanto a discussão do grupo dos padrinhos, que lá vai muito a fundo e a treta é muito mais forte. Mas é sério, galera. O pessoal manda umas perguntas lá, às vezes, de ferramenta, coisa que a gente usa, lugar que mestra, dica de livro, PDF, sistema.
Fica à vontade pra jogar lá. Não é sempre que a gente vai conseguir ver, porque, né, cada um tá num lugar diferente, compromissos diferentes, né, cargos e carreiras diferentes, enfim. Alguém capaz de te responder. É um grupo mais novo. Dos padrinhos existe há anos, né? Então é diferente. Sim, e ali é um grupo novo, mas já passou de 100 pessoas. Então já tem uma galerinha ali. E isso não tem o quê? Nem 2 meses ainda. Então vai acabar que enchendo. a gente renovou ele, né? Eu não tenho costume de entrar no Telegram. É uma coisa que eu preciso aprender. Ele fica aberto aqui na minha quarta tela aqui de casa, aqui no quarto monitor, ele fica aberto. Agora não, porque tá com o Skype em cima, né? Mas tá lá. Kila chegou por aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Kila. Beleza? Mais uma informaçãozinha pra vocês. Se você quer jogar RPG, você não tem essa oportunidade ou não tem esse privilégio de ter um amigo com paciência, saco, tempo, disposição para preparar uma mesa para você poder jogar, a melhor forma para você resolver esse problema é jogar RPG. Sinto muito em lhe dizer, mas é você ir atrás de alguém que está oferecendo o serviço de mestre de aluguel. Porque aí a pessoa ela fala, bom, isso aqui é um trabalho. Se é um trabalho, eu vou ter que me dedicar. Então eu vou gastar tempo preparando, eu vou gastar tempo lendo, eu vou gastar tempo dedicando meu tempo para poder fazer isso acontecer. E aí não tem como não acontecer. Não tem como você não conseguir jogar o seu RPG se você ir atrás do mestre de aluguel. Dentro da loja do rpgnext.com.br/loja, você tem vários tipos de aventuras, em vários sistemas, em vários VTTs, várias plataformas virtuais e mesas virtuais, com vários gostos para todo mundo. A vantagem é, Rafael, mas como é que faz? Eu fico meio inseguro de querer jogar, eu não conheço o mestre. Primeiro que eles foram selecionados. Tá? Segundo, você pode entrar no grupo de WhatsApp, que cada link de cada mesa tem um grupo de WhatsApp. Você pode entrar lá, conversar com o mestre, conversar com os outros jogadores. Aí você pode falar, fechou a mesa. Fechou 4, 5 jogadores, fechou a mesa. Vai começar. Joguei a primeira partida, não gostei, quero o reembolso. Tá aqui o reembolso, acabou. Tá aqui, ó. Como é que você fez? Fez cartão de crédito? Tá aqui, ó. Tá cancelado, o seu dinheiro tá aqui de volta, resolvido o problema. Então, assim, o pior que pode acontecer é você jogar, gostar e continuar pagando e continuar jogando, ok? Esse é o pior que pode acontecer. Porque se você não gostar, você não vai perder nada. A não ser o seu tempo da partida. Aí você vai perder, né? Porque você jogou, não gostou, perdeu o tempo da partida. Mas até agora, não aconteceu isso. De todo mundo que entrou, ninguém falou pra sair, ninguém falou pra... Claro, houveram pessoas que saíram por motivos diversos, mas ninguém falou assim, puxa, não gostei, achei ruim, quero meu dinheiro de volta. Não. A pessoa tava, né? Muita gente tá jogando, e os que tiveram que sair por questões de trabalho, questões de tempo, enfim, a vida cobra, né? The Life Snake. Então você, tirando essas coisas que acontecem, que vai acontecer com todo mundo mais cedo ou mais tarde, o pessoal tá lá jogando e se divertindo até hoje. Então fica aí a referência pra vocês, fica a dica pra vocês. Eu falo em todo episódio, eu vou falar de novo, galera, compensa. Eu já joguei mesas pagas, do Next e fora. E assim, eu voltaria a jogar, voltaria a pagar, só que o tempo não me permite. É só por isso que eu não voltei. E aí, inclusive, tá o Dani Berbari, que é um dos mestres, entrou ali na live e escreveu boa tarde pra todos. Então ele tá ali mestrando também dentro dos mestres de aluguel, faz parte. Em todo episódio eu digo que eu tô devendo escrever uma review pra mesa do Quartel Mestre. Agora que eu tô com a aba aberta aqui, eu vou escrevendo enquanto você termina de anunciar as coisas. Ah, perfeito. Mas já tá acabando, é rapidinho. Bom, outra coisa que é legal... a gente tem um aplicativo do Apoia-se, esse aqui é só para quem é padrinho, né? Mas a vantagem é que por R$5 você consegue acessar os conteúdos exclusivos antecipados e você se torna um apoiador do projeto e tem outras regalias. Poderia estar aqui na vaga do padrinho, nessa cadeira sentada com a gente aqui gravando. Por exemplo, você poderia estar lá recebendo um sorteio, você poderia estar lá dentro do grupo dos padrinhos. Em outros grupos, tem outros grupos, não tem só dos padrinhos, né? Tem outros grupos lá dentro. E recebendo os conteúdos exclusivos que a gente começou a publicar recentemente. Então, a gente tem uma meta. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Dentro lá do Apoia-se, nós temos as metas para serem batidas. A meta atual nós temos como compromisso entregar para vocês, por mês, 3 episódios mensais. A Forja, que pode variar entre a Forja, que é o que a gente está fazendo aqui agora, contos narrados, e Regras do D&D, que são os 3 podcasts ativos. E tem, obviamente, o episódio... do Tarrasque na Bota, que ele é um extra. Tarrasque na Bota entra como um extra, tá? E aí, a vantagem é que, se mais gente apoiar o projeto, mais vai liberando as metas. A próxima meta, que tá perto de bater também, aumenta um episódio a mais por mês. Só que a gente não se limita a publicar esses episódios, a gente tem mais episódios sendo feitos. Só que só quem tem acesso são os padrinhos do projeto. Ou seja, a pessoa só vai conseguir ouvir através do aplicativo do Apoia se estiver apoiando o projeto com pelo menos R$5 por mês. Então essa que é a ideia. A ideia é priorizar aquele pessoal que apoia o projeto com mais conteúdo, tá? Então, se você quiser ouvir podcasts a mais
e quiser ter outras recompensas, você tem que se tornar um apoiador dentro do aplicativo do Apoia-se. Fechou? Agora, se você só quer se interessar por D&D, só liga pro que a gente tá falando aqui de D&D 2024. Lembrando que se você quiser comprar os livros físico, versão física, e não tem acesso a eles ainda, nós temos os links afiliados da Amazon. Você pode acessar através da descrição desse episódio ou ver aí na tela agora que eu estou mostrando. Tem um código QR. Se quiser apontar o celular, você consegue ir para o livro direto ou digitar o link. Você pode comprar o livro do Jogador 2024 na Amazon. O livro do Guia do Mestre. O livro do Mestre, né? E também pode fazer a pré-compra, porque só vai sair em 2025, em fevereiro de 2025, o Manual do Monstro, o Livro do Monstro. Todos eles em inglês, tá? Porque não vai ter mais versão traduzida para o português oficial, tá bom? Fica aí a dica para vocês também. E um comentário. Na verdade, são dois tipos de comentários enviados aqui, 2 páginas de comentários. Breno, quer ler o primeiro aqui, enviado pelo Marcos Antônio. Eu tava lendo Marcos Santo Nio. Então, o comentário do Marcos Santo Nio. Não, o YouTube junta tudo, galera, aí fica engraçado. Tá escrito tudo junto, não dá pra ler. Vamos lá. O Marcos Antônio HJ7VP comentou em um dos vídeos. Sou do Tailspire, acredito. Isso, é do Tailspire. É um dos VTTs mais esteticamente bonitos que tem. Eu vi essa live, cara, é lindo mesmo, realmente. É verdade. Bem louco. Dentro do 3D, ele é um dos mais bonitos esteticamente, que inclusive foi a live em que o Dani Berbari estava, né, que tá aqui no chat. E eu vou fazer ainda uma forja para apresentar para vocês também o Alchemy, que vocês também, a hora que verem o Alchemy, famosinho. Vocês vão falar assim, também é um dos mais esteticamente bonitos que tem, tanto quanto o Tailspire. A diferença é que aí é 2D. Então, mas assim, é uma briga forte, cara. É bem bonito também. É o Alchemy, que é aquele que ele tem um certo foco pra teatro da mente e cenas ao invés de mapa? Exatamente. Eu não entendi porquê disso, mas eu vi isso nas propagandas deles. É porque eles querem dar uma prioridade para criar essa imersão através do visual, e eles não estão focando... Assim, eles... mapa top-down, né? Eles têm a ferramenta para mapa, para fazer token com o grid, eles têm tudo isso. Só que, obviamente, não é igual um Tailspire, não é igual um Foundry da vida. É bem mais simplificado, com menos recursos, mas como está ainda em desenvolvimento a plataforma, ela é nova, né? Os desenvolvedores estão colocando mais recursos, principalmente para o pessoal do D&D, para atrair a galera que curte jogar D&D para essa versão Teatro da Mente. Porque assim, lembrando que no D&D, você só vai precisar do grid, se você quiser também, quando entrar no combate. Mas fora isso, você não precisa. Você pode usar Teatro da Mente o jogo inteiro, se quiser. Então, por que não ter uma plataforma que mistura os dois? Que tem essa parte dedicada para o Teatro da Mente, que o Alchemy tem. O Foundry, você consegue fazer isso com módulos. Tem vários módulos para poder trazer imagem e tal. Mas não é feito para isso. Mas eu acho que assim, a maioria deles vai ter como fazer os dois. Eu acho que tá para nascer um VTT que vai falar: a gente só faz mapa de combate, ou a gente só faz cena. Não é possível isso. Né, tudo vai fazer, mas eu acho legal eles terem essa proposta, a gente vai focar em criar coisas para ambientação de teatro da mente, eles estão com essa missão, Exato. Que também vai ser um diferencial para eles, né, então a gente vai descobrir mais quando o Rafa conseguir fazer essa live, porque eu também tô curioso. E outra, olha que legal, assim, eles fizeram parcerias com artistas gráficos, né, com ilustradores, e aí tem um pessoal que tá produzindo, eu tô dando spoiler do negócio que ainda vou fazer, né, mas só para resumir, o pessoal começa a produzir arte pro Teatro da Mente, para poder ilustrar e trazer uma imersão pro Teatro da Mente. Mas depois tem que ver, né? Senão não dá para contar aqui. Mas fica pro episódio futuro, pro ano que vem, senão não vai dar mais. Fique ligado. Fique ligado aí. Fique ligado. Deixa eu ver um comentário aqui, ó. O Dani Berbari, o mestre ali de aluguel, comentou que ambos realmente são lindíssimos, né? O Tailspire e o Alchemy, novo. Acrescentou que o Alchemy, tu também consegue exportar o teu mapa em escala dimensionada. São características aí, olha que legal. Talvez ele esteja mexendo, eu não sei disso. E é top, falou que é top. É top mesmo. Quem tá usando, acho que é o mestre Arboreal, que é um dos mestres que tá lá. Se vocês quiserem ver, eu quero ver qual que é o lance do Alchemy. Entra lá na loja do RPG Next e tem lá uma aventura que tá sendo jogada
dentro do Alckmin. Então, se quiser dar uma olhadinha, tem até print das telas lá do Alckmin para você dar uma olhada. O Mestre Arboreal também fez um vídeo, tá? Fez um vídeo mostrando como é que é a ferramenta e a aventura dele lá. Tudo dentro do site da loja. Indo pro próximo comentário, eu juntei 2 comentários aqui. Um do The Last MW e o outro do Rubens Matheus Padovese. Eu juntei os dois porque eles se complementam, né? O The Last MW no YouTube, também sobre o teu Spire, que foi a última Forge, ele falou assim, ó, faz um do Firecast, a plataforma brasileira. Acredito que o Alisson, criador, aceite participar. Com certeza. Eu acho que a gente está fazendo o primeiro das plataformas dos mestres de aluguel que estão usando as plataformas, porque é legal a gente conhecer, mas com certeza dá para conversar com o criador do Firecast e falar, cara, quiser apresentar o Firecast, vamos conversar aqui, porque tem mestre que também usa o Firecast. Então, ótima dica, já está na lista da pauta, na lista dos próximos programas. E o Rubens Matheus Padovese, vai lá, Breno. Rubens, pegando aqui, achei. Ele fala, ele mandou no... Isso é no site? Esse tipo de comentário? Isso, é no site, é um comentário do Discuss. Então mandem no site também, pessoal, mandem onde vocês quiserem, a gente lê. Muito legal, vou gostar de ouvir sobre outras mesas. Fala da brasileira Firecast. Eu sei que o mestre Rufus do Contar e Mostrar usa ela. Mais uma indicação para nós trocar uma ideia, quem sabe. Então, a gente vê se tem algum mestre ali que está dentro da nossa loja que está usando o Firecast, e aí a gente pode chamá-lo. Se não tiver, a gente pode chamar um outro mestre que usa o Firecast, ou até convidar o próprio criador para falar da própria plataforma. Quem topar, aparece. Isso é legal. Eu vi uma entrevista do Dyson Easy, é americano, né? É internacional. Eu vi uma entrevista do cara do Dyson Easy falando com o criador do Foundry. Foi muito bom. Que massa. Era muito bom. Também um cara bem calmão, assim, falando. Bem... mas acho que o criador do Foundry, acho que a pegada dele é mais... Ele é, acho que um programador, se eu não me engano. Eu não me lembro a história, mas tipo, ele virou uma empresa gigante. Ele começou, né? Eu acho que meio que sozinho, e hoje ele tem devs específicos para isso. Até onde eu sei. Legal. Bom, é isso, pessoal. Daí a gente poderia ficar falando aqui sobre mesas, VTTs, mas vamos deixar isso pro próximo programa. Para uma próxima oportunidade. Que a vontade é grande de ficar falando aqui. Vamos lá, então. Bom, não esqueça de você deixar o seu like, se você acha que vai ser bacana esse vídeo. Já deixa o likezinho aí, se estiver no YouTube, para não esquecer. Senão depois esquece de deixar o like. Bom, vamos lá. Começando, então. Vou apresentar para vocês aqui, a gente trouxe um conteúdo escrito para a gente poder ler e discutir, porque a gente quis ser mais preciso na informação. Eu posso trazer sobre o que é o foreshadowing da definição. Breno, depois você pode complementar. Se tiver alguma informação de algum outro livro, alguma outra coisa que você souber, você pode complementar. A gente vai lendo e a gente vai discutindo. Então vamos lá. Para quem não sabe o que é o foreshadowing, ou só ouviu falar e não tem a definição direito na mente, ela é uma técnica narrativa que consiste em fornecer pistas sutis sobre o que irá acontecer mais tarde na história. Trata-se de um recurso criativo que pode ser usado para criar expectativa ou tornar os eventos mais verossímeis. Já a gente vai trazer exemplo para vocês, mas a gente poderia usar um exemplo da desgraça que aconteceu com o Breno, com os biscoitos do Breno. Eu acho que já daria para fazer um foreshadowing do biscoito. Conta aí do biscoito seu, Breno, o que aconteceu com o biscoito? É isso aí, senhores. Eu tava comentando com o Rafa antes da live, né? Eu vou visitar minha avó esse fim de semana e, né, vó, tia, elas cozinham um monte de coisa. Falei com a minha esposa, vamos fazer um negócio. Passei a tarde inteira fazendo biscoito aqui, porque minha esposa trabalha com escala. Hoje ela tá trabalhando, hoje é sábado. E aí acontece isso, né? 4 fornadas de biscoito, tudo bem. Mas aí na última, tava quase na hora da live aqui, eu falei, vou tomar um banho, né? Joguei os biscoitos dentro do forno, fui tomar um banho. Nos mesmos 10 minutos que os outros assaram, esses carbonizaram, porque a vida é assim. Então... Eu só saí do banho, aquele cheiro de fumaça, aquele cheiro de coisa queimada. Ou seja, se a gente fosse fornecer uma pista sutil, poderia ser, por exemplo... O fato do Breno estar indo pro banho e, de repente, imagina uma câmera filmando a cena e a câmera indo pro forno, só essa dica, só essa pista de olha a câmera indo pro forno, como se estivesse olhando pro forno. Peraí, o cara tá largando o negócio no forno e foi tomar banho? Já seria um foreshadowing, né? Aí corta,
Te deixa essa pista, né, do que vai acontecer na narrativa do filme da minha vida. Exato. Só que ele saiu do banho assim, e resgatou, né? Maneiras, Você saiu do banho e resgatou. Não, resgatei nada, morreu os bichinhos, cara. Aquela fornada eu perdi. Poderia ser pior, você poderia ter saído, esquecido o forno ligado e aí pegar fogo, Nossa. entendeu? Aí seria pior. Minha família tem umas histórias disso, mas enfim. Não cabe o episódio. Daria pra fazer um foreshadowing uma vez, olha a cagada, cara. Aí eu tenho que contar isso aqui porque eu acho que é muito legal e combina com a sua, é de cozinha. Entretém o ouvinte. É o seguinte, um tempo atrás, eu tenho que jogar isso bem pro passado, porque quanto mais pro passado eu jogar, menos estúpido eu vou me sentir hoje, tá? Porque era o jovem Rafael. No passado, num passado distante, eu morava em São Paulo, no apartamento, e aí eu tinha que ir até a rodoviária pegar uma pessoa. Eu morava na Zona Sul, a rodoviária fica, acho que na Zona Norte. Eu tinha que atravessar a cidade inteira. Mas era tipo 10, 11 da noite. Eu falei, cara, é muito rápido ir até a rodoviária e voltar. É de boa. Eu, super inteligente, o que eu fiz? Fui colocar um ovo para cozinhar, ovo cozido. Coloquei os ovos na leiteira, mas aí eu enchi bastante de água. Falei, eu vou colocar água até a boca, vou ligar o fogo, vou sair, pegar a pessoa na rodoviária e quando eu voltar, tá pronto o ovo. Tá, sabe, vai dar tudo certo. Eu não sei porque eu fui tão idiota assim, eu não sei o que aconteceu. Acho que foi um vacilo mental. O Tico e o Teco deram um conflito ali, eu não sei. Eu só sei que eu saí e no meio do caminho, quando eu peguei a pessoa e comecei a voltar, eu falei, caralho, velho, tá demorando mais tempo do que eu imaginava. Eu preciso correr, eu preciso voltar pra casa porque, meu Deus do céu, aquela porra tá ligada. E o que vai acontecer se a água acabar e vai... Não sei. Eu voltei desesperado, Você descobriu. Voltei correndo e quando eu cheguei, a água já tinha secado por inteiro, o ovo tava começando a secar e a casca tava começando a pretejar e fazer uns barulhos meio de pipoca. Assim, o ovo tava tipo saltando porque ele tava esquentando e dava uma estourada, ele saltava. A pressão aumenta, né? E assim, eu cheguei... Sei lá, acho que se tivesse mais 5 minutos, a leiteira ia começar a ficar vermelha e ia começar a derreter tudo, sabe? Então acho que eu cheguei assim e falei, cara, nunca mais eu fiz uma idiotice dessa. O foreshadowing seria só você mostrar essa cena, a pessoa saindo e largando o fogo aceso. É uma maneira. É uma maneira. Quando eu tava fazendo as pesquisas aqui de jeitos de foreshadowing, eu vi que tem muita coisa, sim, muitas óbvio. coisas diferentes. A gente vai falar algumas coisas pra vocês, de umas leis que a galera recomenda em usar, mas assim, se você é um escritor, se você é mais desenvolvido, assim, fala, quero escrever narrativas, cara, tem tipos de foreshadowing. Foreshadowing de flashback, foreshadowing pra frente, foreshadowing futuro, foreshadowing presente. Eu vou comentar um daqui a pouco, que vai caber em um certo momento, que é o anti-foreshadowing, que é um negócio que eu tava vendo. Vai caber em um dos exemplos que eu vi que o Rafa separou pra nós. Mas assim, o foreshadowing pode acontecer como, por exemplo, assim, cara, eu podia chegar hoje na live e falar, então, beleza, esse sou eu e a minha casa tá cheirando fumaça. E não falar mais nada. E aí, tipo, beleza, aí podia juntar e revelar isso depois. Mas, isso aí já é um outro tipo de foreshadowing. De qualquer maneira, deixar pistas ou indícios pra você desvendar uma coisa ao longo da narrativa, pensando na narrativa deste podcast. Sim. Né? Que pode ser mais óbvio ou menos óbvio, pode ser bem feito ou também pode ser mal feito, né? E pode ser errado, mas eu vou chegar lá. Isso. Mas enfim, continuando aqui a leitura, que tem mais 2 parágrafos que eu quero ler aqui para vocês. Ó. Uhum. O termo foreshadowing pode ser traduzido para o português como prenúncio, ou pré-figuração, ou antecipação. E uma tradução literal, se a gente tentar traduzir isso de forma literal, do inglês para o português, é mais ou menos lançar uma sombra à frente. Sombra antecipada, porque o shadowing vem de sombra, né? O fora adiante, alguma coisa assim. Ou seja, oferece uma imagem simbólica que se encaixa perfeitamente no conceito narrativo. Ou seja, o foreshadowing funciona como um sinal discreto ou indício do que está por vir. Essa é outra forma de você analisar o que significa a palavra foreshadowing. E por fim, no contexto de narrativas, que tem tudo a ver com RPG, especialmente em literatura, cinema e jogos, de RPG ou não, né? Tudo que tiver história, né? O foreshadowing é amplamente utilizado para sugerir ou insinuar eventos futuros, preparando o público para desdobramentos importantes. Isso é feito por meio de pistas sutis ou elementos simbólicos,
aumentando a coerência da trama e o engajamento dos leitores, espectadores ou até os jogadores. Esse negócio de coerência da trama é que tem que fazer sentido. Ah, então foi por isso que eu vi aquela cena lá atrás e agora tá acontecendo isso? Ah, faz sentido, né? Essa é a ideia da coerência, certo? Eu queria comentar só para fechar esse parágrafo antes de eu puxar uma outra referência aqui. Que nem o Rafa colocou, podem ser pistas sutis e podem ser pistas óbvias. Isso, sim. Pensando numa cena de filme, essa cena do Rafa, ai meu Deus, tem que sair, pega a chave, abre a porta, solta a porta, você só escuta a chave fechando e a câmera vira pra panela com o ovo. É óbvio, isso. Não é sutil. Vai dar merda. É evidente, este idiota vai queimar esses ovos. Tipo, não tem narrador, mas a edição da cena tá te mostrando o que vai acontecer. Vai queimar, vai acontecer alguma coisa. Aí você só vai ficar com essa tensão de o cara vai voltar pra casa, a casa tá pegando fogo, ou o cara vai voltar pra casa, o ovo explodiu, vai ter que limpar tudo, ou ele vai voltar pra casa e, tipo, vai ter um carvãozinho dentro da panela. Tipo, você já tem a pergunta do que vai acontecer, já tá óbvio. Mas o que vai acontecer pode ser sutil, pode ser não. Pode ser sutil ou pode ser óbvio. Exatamente. Vamos pros exemplos. Aí, fale. Antes dos exemplos, deixa eu puxar um negócio aqui. Eu tava dando uma olhada no livro do mestre. Ah, legal. É o 24. Livro do mestre do D&D. Do D&D, 2014, que a gente tá sem o Eles livro do têm... mestre de 2024, né, ainda. Ah, é o 14? Esse é da versão de 2014, esse. Sim, a gente tava discutindo isso antes. Seguinte, a gente viu que existe um parágrafo sobre foreshadowing no livro, no próprio livro. Eles não entram a muitos detalhes de o que deve ser feito, como que é, porque isso é um assunto, né, de escrita, né, de roteiro. Mas eles dizem que existe um parágrafo dizendo que é um exercício de sutilmente colocar alguma coisa, colocar uma semente na mente do seu jogador, para você dizer que, olha, isso aqui aconteceu. Se isso é muito importante, se isso vai ser pouco importante, o jogador não sabe. Né? Você pode tentar deixar um pouco mais óbvio ou não, se for mais ou menos importante. Isso pode ser feito de várias maneiras. É um objeto que o NPC carrega. Pode ser tipo, você passa por uma região e você vê um NPC se comportando de tal maneira, tipo, tem uma moça chorando ali do lado de uma casa, só que agora você não pode parar para investigar isso. Você tá numa missão de correr e passar por ali e chegar em algum lugar. Então, na hora de voltar, talvez você volte e aquela moça não esteja lá, mas aquela casa tá ali. Fica aquela semente. Exato. Vou entrar para investigar, vou perguntar na cidade quem que era, o que aconteceu. A semente foi colocada. Dependendo da importância que o mestre quiser dar para essa coisa, se ela tiver que voltar ou não, porque nem sempre tem que voltar, sempre existirão exceções, tá? Não é porque você pôs o elemento que ele tem que ser usado. A gente vai falar disso também. Enfim, várias outras coisas podem ser feitas para você colocar uma semente e o jogador ficar pensando. Às vezes ele não vai pensar, mas quando você falar de algo lá na frente, talvez ele lembre. O Next já fez isso, eu não sei se o Rafa vai lembrar, porque ele fez muita coisa, mas eu tava lembrando de alguns casos das aventuras que a gente tem aqui, teve alguns foreshadowing sim. Às vezes dá para fazer um foreshadowing forjado, que é o retcon. Você lá na frente aproveita algo que foi mostrado no passado, mas que nunca teve intenção de explicar algo do futuro. Mas aí você usa aquela informação e fala, mas era isso. E a pessoa, meu Deus, era isso então? Não era, nunca foi, mas se encaixou. Fica parecendo um foreshadowing. É um retcon pra, retcon pra quem sabe. Do roteiro. Isso, pra quem... Mas pra quem não sabe, nunca foi. Exatamente. Mas são estratégias. Beleza. E outra, essa ideia de jogar semente, num roteiro de filme, que é tudo controlado, o diretor, o roteirista, eles vão jogar as sementes certas na hora certa, do jeito certo, e vão fazer isso ficar da melhor forma possível. Num RPG não funciona assim, porque existem as escolhas dos jogadores. Então, às vezes, você joga uma semente e a semente não nasce. Ela não cresce, a plantinha não evolui. Então, às vezes, você tem que jogar várias sementes para você lá na frente colher algumas mudas e as outras ficaram perdidas na história. Que também faz parte, eu também não vejo problema. Você pode, de repente, falar de um negócio, mas o que era aquilo lá? Não sei. Vocês nunca foram para a esquerda, resolveram ir para a direita, não vai ter a resolução daquela semente que foi apresentada lá atrás. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Não é pra ser uma partida inteira roteirizada com todas as explicações de tudo que aconteceu. No RPG de mesa, né? Eu acho que não tem problema ser assim também. Olha, a gente pode ir para os exemplos. A gente vai fazer o seguinte. Temos exemplos de filmes / literatura, porque
Geralmente é o filme que veio da literatura, então, como o filme virou visual, a gente vai trazer mais do filme, porque eu acho que o pessoal lembra mais visualmente. E depois a gente volta aqui pro livro do D&D do mestre, para a gente ler os exemplos que... São poucos exemplos que o livro do mestre trouxe. A gente também complementa com os exemplos do livro do mestre. Pode ser? Então vamos lá, ó. Primeiro filme que acho que ninguém conhece. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vamos lá. Tem uma cena, assim, não é bem uma cena, mas aqui é uma descrição geral. Então, ao longo do livro, diversos elementos são introduzidos que se tornam importantes nos volumes seguintes, como, por exemplo, a cicatriz em forma de raio na testa do Harry, que dói em momentos cruciais, indicando uma conexão profunda com Voldemort. E isso, de fato, é feito. Tanto que, quando você vê o primeiro filme, que é a Pedra Filosofal, e depois você volta e vê de novo, aí você fala, olha, realmente, naquele momento que ele tava sentindo aquela dor na cabeça, não era por causa do professor Snape, era por causa do Voldemort que tava do lado, que tá aí na cena, né? Spoiler, né? Pra quem não viu. Nossa, spoiler de filme de mais de 20 2000, anos. 99, não sei de quando que é. Esse é um exemplo de filme, tá? Deixa eu... Cara, Harry Potter, né, eu vivi e cresci lendo isso, vendo os filmes e tudo mais. Eu sei que tem mais fanáticos do que eu, gente mais fanática do que eu. A gente fez a live de Harry Potter, eu revivi um pouco dessas memórias e tal. Eu gosto bastante, porque agora que eu estava estudando o roteiro, a gente percebe algumas coisas, né? Tem muito foreshadowing em Harry Potter, né? A gente consegue... É claro, toda obra tem. Sim, toda obra tem. Eu tô lembrando agora que em Harry Potter, que eu conheço, eu consigo apontar alguns. Eu não sei se é no primeiro filme ou no segundo, não me lembro agora, que ele passa lá nas lojinhas e ele vê uma vassoura maneira, caça, que vassoura da hora, uma puta vassoura legal. Exato. E foi embora. Isso. Foreshadowing. Exato. Por quê? Porque ele ganha essa vassoura depois. E você não dá a menor importância pra essa vassoura. Você fala, olha, ele viu uma vassoura, ele achou legal, ele tá descobrindo um mundo mágico, ele viu que existe marca de luxo de vassoura ou algo assim. Passa o filme, vai embora, acontece um monte de coisa e por aí vai. Depois ele acaba ganhando uma vassoura, que é exatamente a que ele viu. Então, houve uma semente plantada, você não deu bola para aquilo, porque o roteirista não quis, o diretor não quis. Aliás, o diretor, se ele não ganhasse essa vassoura, o diretor podia cortar essa cena do livro. Exato. Podia não ter, porque não ia fazer diferença. Exato. Ou podia fazer, né? Dependendo do que ele quisesse, não importa. E aí, beleza, ele ganha a vassoura. Outra coisa que eu tava falando... Eu comentei com vocês do foreshadowing negativo, né? Que não é foreshadowing negativo, mas assim, você pode plantar uma semente na cabeça dos seus jogadores, você pode plantar uma semente na cabeça dos seus ouvintes para uma informação errada. Para enganar. Você quer que eles pensem, exatamente, você quer que eles pensem em alguma coisa, que é exatamente o ponto-chave de roteiro deste filme inteiro da Pedra Filosofal. Por quê? Nessa cena que a gente tá vendo aqui, é o Harry com a mão na cabeça, tem o Snape e o professor Quirrell. Quirrell? Acho que é Quirrell. Acho que é. E os dois conversando. E doía a cabeça dele sempre que ele viu o Snape. Só que não era o Snape, era o Quirrell. E aí, como o Snape ele tem aquele personagem que não gosta do Harry, fica pesando nele e incomodando e fazendo pressão o tempo todo, você acha e você é levado pelo roteiro e pela edição e pela direção a acreditar que Snape é o vilão. Tem uma cena lá que o Snape fica tentando fazer feitiço enquanto ele tá tendo problema com a vassoura, e os próprios personagens falam, não, a gente tem certeza, o Snape é o vilão, ele tá fazendo coisa, e o diretor, mano, nada a ver, para com isso, confio no cara. Aí que você tem o desfecho no final de que, assim, não era o Snape em nenhum momento, o Snape estava tentando ajudar, inclusive o plot inteiro dos 7 filmes inclui o Snape como aquele vilão que não era vilão, então é uma semente que vai te desviar da verdade nos 7 filmes, 8, né? 7 livros. Isso é um recurso narrativo que se chama Red Herring. Red Herring significa albacorra vermelha, eu não sei por que. É um peixe vermelho, é uma expressão norte-americana, né? É uma expressão americana, eu não sei por quê, mas eles falam que isso é um red herring, é um peixe vermelho, é um negócio feito pra te distrair do que tá acontecendo de verdade. E isso é de propósito, se você não for distraído, você não vai ter a mesma experiência. Você precisa ser enganado pra ter uma revelação. Exato. Depois. E assim, funciona, e é legal que depois quando você assiste e você já tá sabendo... É legal de você aí ver novamente, numa segunda vez, você falar, olha só eles fazendo aquilo ali, que agora eu já sei qual que é a resposta correta, mas aí e essa percepção traz uma experiência nova. E eu acho legal. Porque aí porque quando você tá assistindo o filme pela primeira vez, você de fato não percebe, porque é feito pra você não perceber. Né? E não tem nenhuma dica de que aquilo tá acontecendo, mas aí depois, lá na frente, que é revelado, a hora que você volta, você percebe.
Isso é feito também lá com o filme do o Sexto Sentido, Isso. direto. Sexto Né? sentido. Você não sabe que o ator principal tá morto, né? E é muito bom, é muito legal. Killa complementou aqui, ó. Um foreshadow legal é no filme do M. Night. Sexto sentido. Ah, ok, tá. Ele tá falando do diretor, tá? O Shyamalan, o Sexto Sentido. Acabei de discutir exatamente. Sim. E complementou aqui, ó. Red Herring tinha o Ruivo Herring no pequeno Scooby-Doo, que era literalmente chamado de Red Herring no original. Caraca, eu não sabia disso, não. Não lembro disso aí. É um trocadilho com... Eu tô vendo aqui. Eu googlei a imagem dele. É um trocadilho com o objeto narrativo do Red Herring. Legal. Né? É um trocadilho, é só um cara, é um bully, pelo que eu tô vendo aqui. Mas vamos para mais um filme aqui. Um que também ninguém quase conhece, O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel. Pô, cara, Né? não sei se eu vi Tá, esse. não sei também, não sei se eu lembro direito. No início da história, o Bilbo Bolseiro encontra um anel aparentemente comum, mas misterioso. A descrição do anel e o comportamento de Gollum em relação a ele sugerem que o objeto possui um poder significativo e potencialmente perigoso. Esse prenúncio prepara o leitor para a revelação posterior de que o anel é, na verdade, um anel central para a trama da série. Assim, é óbvio que o filme começa com a descrição do anel, né? Falando que o anel passou na mão de vários e se perdeu, etc. O filme, A Sociedade do Anel, começa com essa introdução e traz essa luz sobre o anel. Mas assim, você não sabe o que é um anel. Você não sabe o peso que tem um anel. Você não sabe... Ainda mais se você assistiu quando lançou e não 30 anos depois, exatamente. que nem eu, mas tudo bem. Você não sabe, você sabe que existia, o pessoal cobiçava o anel e tinha uma treta por trás, mas você não sabia o que tinha por trás de fato, que é uma coisa muito mais grandiosa do que era apresentado ali no início, né? Então também tem isso, né? Então, mais aí Eu não... Achei rápido. Não, falei, só mais um foreshadowing de filme, de literatura. Eu não assisti, tipo, muitas vezes O Senhor dos Anéis, que nem o nerd padrão tem que assistir. Eu não cumpri essa marcação na minha cartelinha de bingo. Mas, assim, eu acho que, tipo, principalmente o que fala nesse parágrafo aí tem mais a ver com o Hobbit, que é quando o Bilbo pega um anel com o Gollum. O Bilbo em si não sabe a importância do anel. Quando a gente vê a Sociedade do Anel, isso já tá um pouco mais estabelecido, que nem você disse, né? Já tem toda a introdução. Uhum. E eu acho que assim, o que eu acho que é um foreshadowing legal, eu não me lembro muito bem, vocês podem me xingar nos comentários aí, porque eu não acho, engajamento é bom, eu não acho O Senhor dos Anéis uma obra tão foda, porque o hype eu acho que é muito maior do que a qualidade, eu não digo que é ruim. Você é fala bom, do mas o hype filme é ou muito da maior. obra escrita? Ou dos dois? O filme, Tá. eu não li o Senhor dos Anéis, eu li o Hobbit Não, só. beleza. Mas Ok, enfim. você tá analisando a O que eu obra quero dizer é o cinematográfica, seguinte, ok. eu posso estar errado aqui. No começo do Senhor dos Anéis, eu acho que o Gandalf pede o anel pro Bilbo e o Bilbo tá segurando o anel. É essa cena que a gente vê aqui na live. E acho que o Bilbo fala alguma coisa, mas ele é tão precioso, e ele começa a falar alguma coisa assim. Isso já deixa uma sementinha, porque depois quando você vai ver o Gollum chama o anel de precioso e tudo mais, e aí depois você descobre que o Gollum foi um hobbit corrompido e tudo mais. Então assim, houve uma semente plantada, eu não me lembro se ele fala exatamente a palavra precioso, mas já existe a semente plantada de que o anel corrompe as pessoas, o Gandalf não quer encostar no anel, e aí depois, não sei se mais pra frente ele fala que um artefato tão poderoso na mão de um bruxo, né, um feiticeiro como ele, seria muito perigoso. Então, tipo assim, várias sementes colocadas. Sim. Você vai ver que em toda a obra tem isso. E só lembrando, por que a gente tá falando disso, senhores? Mestres, usem isso. E jogadores, pensem que pode estar acontecendo alguma coisa quando seus mestres estiverem fazendo. Tá? Sim. E assim, e outra, é uma semente que ela vai ser colhida depois de muita história, ou no decorrer da história. Não é uma coisa que no final da Sociedade do Anel tá resolvido. Não, você já sabe que é um pepino no anel, mas você vai descobrindo que aquilo é pior. E sempre vai ficando pior. Porque você não sabe que ele corrompe, você não sabe, se só acha que ele só deixa o poder e deixar invisível, ele atrai as criaturas, os Nazgûl, não sei o quê, o Sauron consegue achar a pessoa que tá usando o anel. Mas assim, vai escalando, né? Vai escalando e você vai vendo que a coisa é bem pior do que parece, né? Então, é uma coisa plantada que vai sendo desenvolvido.
Tô vendo aqui os comentários da live. O Kila ou Aquila, eu não sei quem é. É, Sinto muito, Kila, senhor, Kila. ou senhora. Kila Isso. disse aqui que ele e ela também nunca assistiu um filme do Senhor dos Anéis completo, né? Denúncia de mim mesmo. Ele tá se denunciando. Deve ser um cara. E que ele também não acha tão incrível, que tem obras melhores. E aí eu e ele estamos discutindo aqui. Não, a galera vai vir matar nós, cara. É isso. Vão vir as tochas, vão vir condenar a gente. Manda comentário aí, a gente lê depois. Vocês vão se divertir. Não, mas assim, é que assim, a gente não tem que ficar falando sobre o Senhor dos Anéis aqui, senão a gente vai mudar de assunto. Mas assim, Não, eu tô só enchendo o saco do ouvinte. eu acho que assim, pro ouvinte. pra quem gosta do universo de fantasia medieval, são, né, todas as obras que tem fantasia medieval agrada. Da mesma forma que o pessoal que gosta mais do sci-fi futurista, você tem lá o Star Wars, por exemplo, né? Que é bastante fantasia. Então, agrada também, acho que esse gênero, sabe? Esse gênero da literatura. Uhum. Então você fala, pô, cara, eu adoro fantasia medieval, né? Eu gosto desse universo fantástico medieval. Fizeram um filme de fantasia medieval, bem feito. Então, estou satisfeito. Agora, você pode fazer uma análise fria da obra sem você colocar o seu gosto, porque o gosto, ele pesa muito. Se você gosta disso, você tem a tendência de falar bem porque você gostou, né? Então, e por aí vai. Isso. Não, mas eu acho importante a gente dizer isso aí, voltando um pouco pra parte da narrativa, né? Cara, toda obra e todo aprendizado vai fazer com que você tenha narrativas melhores. Faça foreshadowing ou não, você faça mais ou menos, você use red herrings ou não. Saber que existe vai te fazer diferente. É claro que a gente sabe que, Senhor dos Anéis é um puta de um roteiro, porque, cara, pensa que ele foi escrito, se eu não me engano, lá em 1900, Até da Segunda Guerra. Mais Não, Segunda Guerra. comecinho da Segunda Guerra, 40, aham. pensei que era mais a primeira. 40. Mas enfim, hoje, eu, que nasci quase no século XXI, nasci no século XX ainda, mas nasci em 97, o que acontece eu já vi muitas histórias, e pra mim, Senhor dos Anéis é um pouco normal, comum, mas, tipo, hoje em dia já tem muita obra pra eu comparar, sabe? E aí que tá, né? Compare obras, compare mesas, escute as mesas do Next, veja como o Rafa narrou as aventuras, né? Veja como outros canais vão narrar aventuras, se você quiser ver. E, cara, veja o seu jeito de fazer. Conhecer obras, conhecer literatura. Minha mãe sempre me encheu muito o saco pra eu ler. Eu li quando eu era adolescente, agora eu não consigo mais ler. Não dá. Aí, o que acontece? Você fica mais rico, não só na sua parte de escrita, né, gramática, português, e conhecimento pra você ter bagagem pra fazer roteiro. Isso é muito bom. Tem ali, o que ela tá falando ali, ó, Breno. Nem eu. A coisa que eu mais gosto de Star Wars é guerras clônicas. Clone Wars, né? Cara, a Clone Wars é aquela animação que passava no Eu acho que a cartoon, animação eu achava muito louco. eu vi a animação. Era boa. Gostei da animação. Da hora, eu ficava esperando pra passar nos comerciais. Não, as clônicas é um 3Dzinho diferente. É uma animação em 3D. Deve ser bom uma também. animação em 3D. Não, é que eu lembro de uma animação Em 2D. que passava nos comerciais, era super curtinho, mas era tão da hora. Também era da hora. Enfim. Enfim, vamos lá. Próximo filme aqui de exemplo pra puxar um negócio mais sombrio, né? O Drácula. Mas ainda assim medieval, praticamente. Não é medieval, é vitoriano, né? Mas veio da época medieval também, né? Um exemplo notável ocorre durante a viagem do Jonathan Harker à Transilvânia, que é interpretado pelo Keanu Reeves no filme. Os habitantes locais demonstram medo e preocupação ao saberem que do seu destino, oferecendo-lhe crucifixos e outros amuletos de proteção. Essas reações prenunciam os perigos sobrenaturais do personagem, né, que vai enfrentar lá no castelo do Conde Drácula. Além disso, a presença de lobos e a mudança repentina do clima durante a sua jornada servem como sinais antecipatórios das forças malignas que ele encontrará. Esses elementos criam uma atmosfera de suspense e preparam o leitor para os acontecimentos sombrios que se desenrolarão posteriormente na narrativa. Assim, esses são foreshadowing óbvio, né? Aquele que você vê e fala, olha lá, tá ficando escuro, olha lá, os bichos de zóio vermelho uivando. Você vê a atmosfera da coisa pesando. Então, é uma situação mais óbvia, tá? O livro da... Como é que chama a editora? Pra quem tá na live, é da Darkside. Darkside. Pra galera que tá na live, eu comprei o livro do Drácula este mês, que estava em promoção, e eu consegui usar o link do Next ainda pra conseguir um desconto bem, quase metade projeto. do preço, né? Mas R$50, olha, puta livro Puta livro bonito, gigante, tal. cara. Ele tem um pouco ele tem um pouco no final
como é que fala? Dos manuscritos, os scans dos manuscritos originais do Bram Stoker. Isso. Inclusive planos que ele tinha para um segundo livro e tal, tá tudo aqui. Mas enfim, o que eu ia dizer, né? Leiam também Drácula, não li ainda, gostaria, tá? Não conheço a obra, não conheço o filme, tá? Mas a gente conhece as referências que o Drácula traz. Então, cara, tudo que tá escrito aí que o Rafa disse também, você criar uma ambientação para colocar o seu vilão, para colocar a sua revelação final é muito bom. Pensando em narrativa de RPG, eu remestrei... As aventuras que eu remestrei mais foi Dragon of Ice Spire Peak, o dragão do pico da ponta gélida, alguma coisa assim. Cara, é óbvio que tem um dragão branco, isso tá no título praticamente, é uma ponta gélida e tem um dragão, mas é um dragão branco. Mas o que acontece? Nesse trecho aí do Drácula, ele tá falando, né, os elementos de atmosfera, os elementos de clima, essas mudanças pra colocar, né, que existe essa revelação depois, mas... Um paralelozinho, dragões em D&D é dito que eles influenciam a região ao seu redor, né? Criaturas ficam mais violentas quando tem um dragão vermelho, o calor aumenta, quando tem um dragão branco fica nevando sem motivo, essas coisas acontecem. Então é um jeito de você colocar um foreshadowing de tipo, cara... sei lá, os dragões... Eu tô inventando aqui, tá? Não tô lendo nada do livro, mas tipo, as criaturas estão ficando doentes, elas estão ficando envenenadas do nada, elas agora estão com atributos venenosos, o que elas não deviam ter, porque pode ter um dragão negro na região. Exato. Tipo, aí assim, você não deixa isso óbvio, você não fala, não é por causa do dragão negro. Você coloca essa característica, né? Você coloca essa dica, vai jogando, aí um dia os jogadores descobrem, aí descobre que o dragão negro tem ataque de veneno, aí quem sabe um dia algum mago diz pra eles que não é por causa disso, as criaturas, Exato. sabe? Isso é um pouco do show don't tell. Você vê que as coisas que a gente tá falando aqui na Forge, elas se conversam. Você mostrar o que está acontecendo, não falar, só que em algum momento você fala, porque aí você revela, você abre o seu foreshadowing e aí você ilumina, literalmente, porque shadow é a sombra, né? Você tira das sombras que tava escondido. Inclusive, os dragões, mecanicamente falando, os adultos pra cima, eles têm esses efeitos de região descritos. Geralmente ocorrem vários efeitos que o dragão tem controle, e tem os efeitos que mesmo o dragão saindo daquela região ou sendo eliminado, a região demora X dias para poder suprimir aqueles eventos. Sei lá, a água pode estar com cheiro de enxofre, os peixes começam a morrer. Acho que o dragão azul, que é da eletricidade lá, se tiver num deserto, a região fica desertificada e começa a formar tempestades de areia, sabe esse tipo de coisa? Quando o dragão é adulto ou mais velho, né? Porque aí o poder dele de influência se torna maior. Mas nada impede de você fazer isso em escalas proporcionais ao tamanho do dragão. O dragão, de repente, ele nasceu ali num lugar e já secou porque ele é um dragão de eletricidade que seca, né? Então, de repente, a coisa fica... Isso aí fica de lição pro mestre aí, não olhar a ficha do seu dragão só na hora do combate final. Olhe antes, porque tem efeito regional que era pra estar na aventura desde o começo, viu? Mas enfim, a bronca tá dada aí. É isso aí. Vamos pros exemplos, inclusive, do livro do mestre, Breno, que tem aqui uns bullet points. É legal a gente ler pro pessoal. Bora lá. Vamos cada um ler um aí. Nos bullets. Pode ser. Vamos lá. O primeiro, começa aí você o primeiro. Eu começo? Exemplos que o livro do mestre dá como foreshadowing. Um objeto carregado por um inimigo tem um símbolo de uma organização anteriormente desconhecida, gravado ou escrito. E aí mais pra frente esse símbolo, né, poderia ser revelado, ou os jogadores podem ter roubado esse símbolo, e aí em algum momento você poderia ter algum NPC reclamando desse símbolo ou algo assim. Bem legal. Um outro exemplo aqui é uma mulher louca que está em pé no canto de uma rua. Spouts, ela observa? Eu acho que sim, é o passado de Spots. Ela observa fragmentos de uma profecia antiga enquanto ela aponta com seu dedo todo torto pros personagens. Bem cena clássica de filme de terror. Talvez seja Spouts de cuspir, tá ligado? Ela grita, ela fala. Pode ser. Talvez seja isso. Ok, tá. Exatamente. Ela tá falando, cuspindo os fragmentos de uma antiga profecia. Ela apontando pros personagens. Você que tem o olho, não sei o quê, você vai ver tal coisa, não sei quando, em tal dia, tal hora. E o cara, que isso você tá falando? É a louca, né? É a doida, é a pessoa doida. Próximo. Vamos lá. O rei e a rainha anunciam o casamento de seu filho a uma filha de um monarca de um reino vizinho. Mas algumas facções se opõem a essa união. Aí problemas podem ser causados. Tá cozinhando o problema. O próprio anúncio deles é justamente a semente que é colocada.
O outro exemplo é que um Bugbear está escoltando... Não, um Bugbear Scout é o tipo do Bugbear. Uma escolta de Bugbears, acho que é isso. Estão fazendo incursões nas terras civilizadas e espiando os assentamentos como um prelúdio para uma invasão do chefe de guerra dos Hobgoblins. Então, uma outra forma do tipo, a gente viu ali na floresta umas criaturas espiando a gente aqui. O que será que vai acontecer, né? Mais um. Sou eu viajei. Deixa eu ver. Um show de marionetes numa praça, numa praça? Numa praça. Prediz um resultado trágico de duas casas nobres quase declarando guerra contra si. E onde cada um se nega a se reconciliar. A ceder. Se recusa a ceder também, se reconciliar. Mas aí que tá, né? Um show de marionetes, tipo, tentando... Tipo, fazendo uma historinha idiota que depois acaba se concluindo como verdade. Né? Não é nem uma profecia, é só uma brincadeira com a narrativa, falando, um showzinho de marionete, vocês viram e vão ignorar porque a gente tá jogando RPG, a gente quer matar Goblin. Aí no final você descobre que é isso que acontece. E o último exemplo é aventureiros não jogáveis, NPCs, em uma cidade estão sendo assassinados de uma forma similar, parecida, mas ainda assim também de uma maneira não usual. Dando dicas de que uma ameaça futura aos personagens jogadores está vindo, do tipo, estão matando esses aventureiros que não são vocês, os NPCs. Uma hora vai chegar em vocês, que são os personagens, né? Que são aventureiros também. Sim. Deixa eu comentar um negócio. Já acabaram os exemplos do livro do mestre. Eu comentei de coisas do Next. Eu lembro que eu tava vendo aqui, eu tava tentando lembrar na minha memória. Quem ouviu o SKT, talvez tenha reparado, ou talvez não, que o personagem do Pedro, ele se apresentava sempre como, pode me chamar de Grilo Mr. T. E aí, isso a gente, beleza, já é o Grilo. Tranquilo. Aí lá na terceira temporada, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro, faz muito tempo que eu ouvi. Vamos ver se eu lembro. Ele fala pra alguém tá conversando com ele sobre o nome dele, ele fala, me chama de Grilo. A Crisales, a personagem da Shelley, virou pra ele e falou, mas como assim? Que é isso aí? Então quer dizer que seu nome não é Grilo? Tem outro nome escondido? E assim, eu não sei se isso foi revelado, mas, cara, botou uma sementinha que, cara... Eu não lembro. Olha a ideia do Pedro. Mas eu não lembro. Não é nem só o mestre que coloca. O jogador pode colocar um foreshadowing, colocar alguma coisa e revelar depois, ou não. Boa. Quem sabe ele não tá guardando aí pra depois, ou ele esqueceu, não tem problema, a gente tem muita coisa pra fazer. Perfeito. Mas, cara, teve isso, sim. Eu tava lembrando de coisas de foreshadowing que a gente viu. Eu não me lembro se o personagem do Magal colocou algum tipo de semente ou foreshadowing sobre aquela organização do Kraken que ele era ex alguma coisa, ex-participante ou algo assim. Exatamente, sabe? Eu não sei se ele colocou foreshadowings antes, mas, cara, isso foi muito legal. A gente vê que, tipo, aparece o cara, eu acho que o Rafa chegou a falar o nome dele e tal, e o personagem do Thiago Magal, tipo, não, vamos pro outro lado, não vamos pra lá, não. Por quê? Não, nada não. Só vamos. Tipo, é uma semente que o jogador colocou, deve ter sido combinado, sei lá. Mas assim, usem isso, senhores, fica muito legal. Foram alguns foreshadowings feitos, porque quando eles montaram os personagens, eles montaram antes de começar a aventura, né, obviamente. E aí eu já sabia da história, aí eu falei assim, o que tem na história que poderia amarrar com cada personagem? E aí o personagem do Thiago, que era o pirata lá, o Magal, falei, cara, pelo perfil dele, né, dá pra amarrar que tinha uns bandidos na aventura, né? Então eu falei, dá pra amarrar aqui. E aí eu passei a informação pro Thiago, jogador, a informação só necessária para ele poder interpretar. Ou seja, até aqui você sabe, o seu personagem até aqui ele participou disso, então tudo que você sabe é que você teve esse envolvimento e que você hoje tá aqui. Mas o desenrolar das coisas ele não sabe, né? Aí claro que aí eu tenho que omitir para ele, né? Para um ator, talvez, que lê o roteiro de um filme e vai interpretar um personagem, ele já sabe de toda a história, ele só tá atuando. Num jogador de RPG, não, ele não pode saber, senão estraga a experiência. Ele não pode saber, senão é roteirizado, né? Fala, se vai acontecer isso, então lá na frente você vai ter que morrer, lá na frente você vai ter que fazer tal coisa, aí você tá roteirizando a partida. No RPG, não é pra ter isso. Então, foi dado informação pro jogador só para ele poder trabalhar aquilo. Aí quando chegou a cena, o próprio jogador teve caraca, tô fodido, sabe?
Então, isso o mestre pode trabalhar junto, ou como o Breno falou, que é até legal. O jogador prepara esse foreshadowing e ninguém sabe, nem o mestre sabe. Só ele sabe. Desde que não influencie na aventura. Exatamente. Né? Eu também gosto de dar liberdade pro jogador. Tipo, cara, inventa Exato. aí. Seja E outra, você pode jogar essas sementes e falar assim, cara, se lá na frente eu conseguir usar e conseguir, né, desenrolar essa semente e desvendar ela, aí eu uso. Por isso que eu acho legal você ir soltando algumas sementinhas aqui ou ali, porque lá na frente, de duas uma, ou o jogador consegue aproveitar isso lá na frente e resgatar aquela semente, e aí fazendo de fato um foreshadowing, né? Porque senão é só uma sementinha solta lá atrás e não teve o foreshadowing. Ou o próprio mestre pode fazer isso. Ou o próprio mestre pode pegar e acabar usando aquela semente e aproveitando. Vamos pro próximo aqui, vamos pros finalmentes. Finalmentes que vai ser longo também. Vamos entrar então nas 8 leis do foreshadowing. É um artigo publicado num site do nownovel.com. Então, se você quiser acessar, o link tá aí na tela para você ver, ou se quiser digitar é nownovel.com/8 laws foreshadowing, separado por tracinhos. 8, número 8, laws de leis, foreshadowing, tudo separado por tracinho. E aí vamos apresentar aqui as 8. Eu acho que eu posso ler a primeira, aí o Breno você lê a segunda e a gente vai intercalando. Pode ser? Então, a primeira lei que o pessoal trouxe é lei número 1. Torne o foreshadowing relevante. Ao planejar a trama de sua história ou romance, ou até RPG, certifique-se de que um incidente precise de foreshadowing antes de incluí-lo. Nem todo evento da história precisa de um aviso ou pista antecipada. O uso excessivo de foreshadowing pode ser um efeito involuntariamente cômico. Se você exagerar um evento trivial, sua escrita assumirá um tom melodramático. Lembre-se de usar foreshadowing principalmente para eventos importantes ao longo do seu romance. E aí tem um exemplo bom, um exemplo ruim. O exemplo bom é: os sons estranhos que os alunos de Hogwarts ouvem nas paredes em Harry Potter e a Câmara Secreta, sons que prenunciam o monstro que eles descobrem posteriormente. Então, exemplo bom. Exemplo ruim: se, por exemplo, os olhos de um personagem mudam de cor ou brilham quando algo está prestes a acontecer, isso é um clichê do mundo dos super-heróis de quadrinhos. Assim, ele tá falando que é um exemplo ruim porque é clichê demais ou é óbvio demais, mas não significa que você não possa usar, não tem problema também. Exatamente. Vocês vão lembrar do personagem do Vatzel, o Marvelous Voxel. Ele tinha 2 aspectos, né? E esses aspectos tinham um motivo. Eu não sei se isso foi revelado na aventura, mas é que eu vi a live de criação do personagem, então eu sei de onde veio. Sim. E é mó legal. Se você para pra pensar e tenta entender por que ele tinha essa virada de ele muda o olho de cor e ele fica mais demoníaco, ou ele fica mais de boinha. Tem motivo isso. Tá? Não vou estragar pra quem viu ou pra quem não viu. Não sei nem se isso foi revelado. Mas de certa nem sempre é ruim. Foi, pode ser, mas nem sempre é ruim. Assim, às vezes também pode parecer que é clichê, tá sendo feito de forma proposital pra parecer clichê, mas aí lá na frente pode ter um ponto de virada e falar só, era mais do que você tava pensando que era, né? E aí quebra a expectativa também. Pode ser. Vamos pra segunda lei então, Breno. Vai lá. Segunda lei. Entenda o propósito do foreshadowing. O foreshadowing mostra a ação de um personagem ou um objeto e diz: preste atenção, isso é importante. Usamos isso para construir suspense ou preparar os leitores para uma reviravolta na trama, que, de outra forma, pareceria improvável. O propósito do seu aviso prévio ajudará a determinar como fazer o foreshadowing em um capítulo ou cena. Se você deseja construir suspense, o seu foreshadowing deve ser óbvio o suficiente para que o leitor perceba que ele está acontecendo. Então vamos ver os exemplos que eles colocaram aqui. Se você mostra o personagem principal escondendo uma arma no porta-luvas, isso prenuncia um evento violento. O leitor pode perguntar, ele está planejando um ataque, isso é para autodefesa, mas você colocou aquilo, é isso que eles estão querendo dizer. Esses são desfechos que a sua trama pode entregar mais tarde. Você pode até simplesmente mostrar seu personagem escondendo algo, revelando a identidade do objeto só depois.
Essa é a diversão do foreshadowing. Você pode ser mais ou menos obscuro, dependendo da quantidade de mistério que você deseja criar. Isso é outro exemplo? Ele ou continua a com mais continuação? exemplos. Uhum. Se você está preparando uma situação da trama para mais tarde e não quer criar suspense ativo, o seu foreshadowing deve ser quase invisível para o leitor. Por exemplo, você pode descrever seu personagem navegando em um site de busca de empregos no capítulo 1 para prenunciar uma situação de trabalho hostil e insustentável no capítulo subsequente. Isso é bem legal. É o que eu acho que não foi de propósito, mas é o que aconteceu com aquilo do grilo. Pode me chamar de grilo, pode me chamar de grilo. Ninguém se preocupou com isso. Só lá na frente, quando algum personagem perguntou, tipo, como assim pode me chamar? Tipo, então não é o seu nome isso aí? Tipo, realmente tem alguma coisa? Então é aquilo que não foi óbvio, não foi reforçado. Uhum. E não tem problema. Era a intenção, tipo, não é que era a intenção, mas funcionou bem, não foi ruim. Exato. Vamos para a terceira lei, perdão? Terceira. Terceira lei, forneça o desfecho como a arma de Chekhov. O brilhante dramaturgo e autor de contos, o Anton Chekhov, disse certa vez que, se você introduz uma arma em uma história, ela deve disparar em algum momento. Caso contrário, não deveria estar lá. Bom, no RPG isso não funciona dessa forma, mas ele está falando aqui de literatura. Essa ideia, conhecida como arma de Chekhov, é importante para fazer o foreshadowing corretamente. Existem exceções? Há exceções, é claro, ao conselho de Chekhov. Um romance tem um pouco mais de espaço para se expandir do que um conto ou uma peça, que geralmente são mais curtos. Não é necessário que cada elemento tenha uma função importante em um romance, da mesma forma que uma partida de RPG. Mas, no entanto, a introdução de algo importante como uma arma onde não deveria estar ou uma informação chocante, por exemplo, um personagem descobrindo que seu colega cometeu fraude, precisa ter um desfecho mais tarde no romance. Caso contrário, o leitor provavelmente se sentirá enganado e confuso sobre o que é significativo e vale a pena lembrar o que é incidental. Só uma observação é no RPG. No RPG, acho que naturalmente, pela característica de ser um jogo, vão aparecer várias armas de Chekhov e nenhuma delas, ou muitas delas não terão necessariamente um fechamento, porque às vezes não deu para fechar. Não, mas eu acho que nem só fechamento, né? Eu tô tentando pensar em exemplos de armas de Chekhov, mas eu penso assim... eu acho que tem no Senhor dos Anéis a espada que brilha quando tem orc perto. Acho que o Frodo tava com ela ou algo assim. Uhum. Se você olha, essa espada brilha quando tem... Tipo, é o que o Rafa falou, RPG vai acontecer diferente. Mas se alguma coisa é importantemente notável pra você falar esta arma é lendária ou esta coisa é importante, nem são só armas, tá? Armas de Chekhov podem não ser armas. Mas assim, você entrega a espada que brilha e nunca apareceu um orc perto, ela nunca brilhou. Não faz muito sentido, sabe? É uma coisa que você perde essa oportunidade de roteiro, você perde essa oportunidade de ter exaltado isso, você exaltou porque se você não vai usar. Mas existem armas de Chekhov que são narrativas também. Eu não tô conseguindo pensar em exemplos agora, mas é aquilo de tipo, cara, este personagem ele tem esta habilidade especial, ele descobriu que ele tem essa habilidade especial. E essa habilidade especial não tem utilidade agora, mas talvez no futuro vá ter. E aí quando tiver vai ser super importante, porque é a revelação da arma. Tá? Aí a gente pode fazer como retcon. Você fala assim, ó, se isso for importante lá na frente, e se der pra amarrar, a gente amarra. E aí de repente surge a oportunidade, fala, pronto, tá aí. Vamos agora aproveitar aquilo que aconteceu lá atrás e vamos explicar. Tem a arma de Chekhov no filme do D&D, aquela faquinha lá. O novo? Que não dá pra reviver alguém que morre com a faquinha. É no começo do filme. Alguém morre com uma faquinha do Mago Vermelho. Não dá pra reviver pessoas que morreram na faquinha do Mago Vermelho. É um objeto lendário lá, sei lá, que você consegue reviver a pessoa. Um artefato. O objeto você consegue reviver a pessoa, e aí você usaria esse objeto. Mas aí tem a faca que você... Se a pessoa morre pra essa faca, ela não pode ser revivida normalmente, só com esse objeto. Isso. Então a faca ela é uma arma de Chekhov, porque no final ela acaba aparecendo de novo. E o objeto também pode ser uma arma de Chekhov. Tipo, isso aqui revive coisas que não morreram, que morreram da faca do Mago Vermelho. Salva a pessoa lá na frente. No final pode acontecer algo assim, exatamente. Porque durante o filme, tudo indica que eles vão atrás desse item pra salvar a mulher do cara, que tá morta. A mulher do Bart. Só que lá na frente, quando tem uma outra personagem morrendo, ele se vê na situação que agora eu uso isso aqui pra salvar ela
E minha esposa? Porque ele consegue o item. Aí você fala, agora ele vai conseguir salvar a esposa. Não, né? Aí coloca ele numa situação de escolha difícil, né? Puta merda, e agora? O que eu faço? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Exato. Então teve que ser introduzido esse item lá no começo, apresentado o que ele fazia lá no começo, pra poder lá na frente ter o peso dramático, né? Vamos pra lei número 4. Inclua a previsão da trama na fase de planejamento. Pense no foreshadowing em termos de estrutura da sua história. Se você quer você planeje seu romance com antecedência ou não, provavelmente precisará considerar a estrutura para usar esse recurso de maneira eficaz. O seu foreshadowing deve ocorrer com antecedência suficiente para alertar o leitor, mas não tão cedo ao ponto dele esquecer. Se ocorrer muito antes, inclua lembretes ocasionais desse ponto importante da trama. Que ele tem um exemplo, eu acho que esse exemplo vai ter umas coisas muito americanas, então vamos ver se a gente conhece. Na série de mistério Twin Peaks, de David Lynch, por exemplo, ele consegue manter a curiosidade do público sobre a identidade de um assassino que não faz parte do elenco já conhecido, fazendo o assassino aparecer para os personagens em sonhos e visões. Esses lembretes mantêm viva a questão da identidade do assassino, apesar do programa explorar muitos outros subenredos. E aí ele adiciona mais aqui: ter uma visão geral do arco da sua história pode ajudar a decidir onde e como introduzir cenas ou incidentes que nos façam lembrar de um evento significativo ocorrido anteriormente. Se você não planeja com antecedência, considere fazer um esboço reverso após concluir o seu primeiro rascunho, focando apenas no foreshadowing e nos pontos da trama que ele antecipa. Exato. Você introduz o foreshadowing cedo o suficiente, ele gera o impacto esperado. Não deixe os leitores reclamando, mas o que aconteceu com X? A menos que você queira propositalmente deixá-los intrigados ou frustrados. A gente vê que é um artigo bem escritor-roteirista, né? É legal. Aqui, assim, a gente repara como eles pensam em algumas coisas que a gente não pensa. Aqui é o seguinte, baseando-se na dica que ele disse, eu acho que o mestre, trazendo para RPG, o que o mestre tem que fazer nesse caso é conhecer o máximo possível da história do começo ao fim. Se você vai usar uma aventura pré-pronta, leia a aventura inteira, antes. Isso é verdade. Se você está escrevendo a sua própria história, ou sua aventura ou campanha, é bom você também tentar escrever ela até o final. Porque quanto mais você souber da sua própria história, melhor você vai conseguir amarrar as coisas. Na SKT, Breno, eu tive um probleminha, porque assim, é muito grande, cara. Acho que o livro tinha mais de 300 páginas, não lembro agora. Acho que estou até exagerando, 300 páginas é muito, mas assim, é uma aventura muito grande, cara. Apesar do nível ir até o 11º nível, ele tem uma parte de, basicamente, sandbox, mais ou menos sandbox, que você pode realmente explorar o mapa aí para onde você quiser. E você tem vários caminhos que os jogadores escolhem ir e que no momento que eles escolhem ir para aquele caminho, todo o restante é abandonado. Eles não vão passar por aquelas partes. Então o livro era muito grande. Nesse caso, eu não consegui ler a aventura do começo ao fim, porque eu não sabia o caminho que os jogadores iriam escolher. Eu falei, não faz sentido eu ler. Tinham, sei lá, quantos gigantes eram? Eram 6 gigantes? 6 tipos de gigante? Sei lá, eu não lembro agora. Tinha todos, tinha todos. Então, assim, Era e todos. tinha um pedaço da campanha, você visitando o reino de cada um desses gigantes, que tinha uma história separada, que tinha coisas diferentes acontecendo, e depois convergia a história de volta, né? Mas o que eu consegui fazer foi, né, eu li o começo, o miolo eu não li, e eu consegui ler o final, para eu entender até onde a história ia. O final eu consegui ler, mas o miolo não. Por quê? Eu tive que ler o começo e falar, gente, chegamos até essa parte, para onde que vocês querem ir? A gente quer ir para cá. Então, beleza, agora eu vou ler isso aqui, vou preparar, porque aí eu deixo de ler o restante, porque senão, cara, não tinha condições. Eu gostaria muito que essas aventuras pré-prontas tivessem um diagrama. Um diagrama. Só um diagrama com o título dos acontecimentos, tipo, se acontecer tal coisa, vai pra cá, vai pra cá. Não precisa ser um bagulho complexo. Não tinha, eu fiz um a diagrama SKT quando tem. eu rodei a Spire A SKT tem. Ele mostra um diagrama? Ele é por capítulo só, tá? Então ele tem exatamente o capítulo 1 linear, a 2, que é um diagrama. Depois você chega nessa parte de escolha, ele coloca na horizontal, assim, as setinhas dividindo. Legal. Né? Tem sim. Bem bom. Eu não li esse PDF, esse arquivo. Mas aqui eu rodei a Spire Peak, não tem diagrama. É mais sandbox aquela aventura, ela não
precisa muito de diagrama, mas eu fiz um meu porque eu queria, que nem você falou, né? Lembrando, senhores, quem estiver ouvindo, o Rafa é um bom mestre, ele prepara as coisas bem. Então essa é a diferença do mestre pago que vocês estão vendo a gente anunciar. Então o que acontece? Cara, você tendo um diagrama, você se preparando, você fala, estando aqui neste módulozinho, neste node do diagrama, eles podem ir para esses lugares. Eu vou pré-preparar esses lugares. Lá embaixo, depois eu resolvo. Exato. Eu vou resolvendo depois. Exato. Tá? Mas isso eu acho que da dica do foreshadowing aqui, das leis que eles colocaram, essa 4 era importante. Uhum. Eu acho que assim, eu tô pensando em preparar uma aventura longa que eu comprei, ela nem terminou de sair ainda, é um crowdfunding. Só que são 1000 páginas, vão ser 3 livros. Já saiu o primeiro. Só que eu não vou começar a preparar enquanto eu não tiver uma ideia de como acaba. Quando sair o terceiro, aí eu dou uma olhada geral, claro que eu não vou ler inteiro os 3. E aí começo a pensar em como que eu vou preparar, porque é isso que eles estão falando, não prepara, né? Eles falaram diferente, mas vamos falar de RPG. Quando você já sabe onde você quer chegar, quando você já sabe as revelações que você quer colocar, você consegue preparar os seus primeiros encontros, primeiras cenas, primeiras aventuras, colocando pistas. Então, saiba onde você quer chegar. Não coloque pistas que você não vai usar e, né, sabendo onde você vai colocar, você sabe quais pistas colocar. É só isso mesmo. O Kila falou assim que mapa mental também é legal fazer. Sim, mapa mental também. O diagrama que eu fiz era um mapa mental. Era tipo ele é uma técnica, né, fazer mapa mental. Lembra visualmente também um diagrama. Só muda um pouco a informação, a forma que você conecta as coisas, né, os blocos de informação, né. Então são anotações um pouco diferentes que você faz, mas basicamente a estratégia, o objetivo é o mesmo, né? De você ter uma referência para você seguir. Perfeito. A próxima lei sou eu que leio. A 5ª lei é não exagere. Acertar no foreshadowing é sobre usar a quantidade certa de ênfase. Se você está preparando o terreno, não deve revelar muito cedo suas intenções para o leitor. Na verdade, você quer plantar sugestões que o leitor registre em um nível quase subconsciente. Então, o ideal, qual que é o ideal? Idealmente, quando um evento que mais tarde se mostrará significativo ocorrer, o leitor será capaz de olhar para trás e perceber que o evento foi claramente previsto, mesmo que ele não tenha captado as pistas. Muitas vezes, as melhores revelações de trama combinam surpresa com inevitabilidade. Claro que ele era o assassino. Claro que era ele o assassino, pensamos, mesmo que houvesse outros candidatos igualmente plausíveis. Um exemplo. Uma maneira de garantir que o seu aviso prévio não seja muito forçado é inseri-lo na ação ou nos eventos ao redor. Talvez o personagem Pete esteja revisando um documento de seguro quando percebe algo irregular, mas é interrompido por uma batida na porta e esquece sua descoberta. Pô, clássico essa, né? Interrupções e mudanças de foco ajudam a distrair o leitor de pontos significativos da trama. Se o capítulo terminasse com a descoberta de Pete, nesse exemplo, os leitores perceberiam a descoberta como um ponto-chave da trama, e ela permaneceria mais tempo em suas mentes. Então, assim... Essa coisa de fazer funciona na leitura, acho que funciona muito bem no filme, porque você tem o controle da narrativa, mas no RPG é difícil, porque se você fizesse no RPG, o jogador vai falar, explica aí o que aconteceu. Parou. Volta a explicar o que aconteceu. Porque ele tem agência, e a agência faz ele querer revisitar aquela informação. Então já não funciona tanto na mesa RPG, onde o jogador pode escolher o que ele quer fazer, né? Não tire o livre-arbítrio dos jogadores. Exato. Tipo, claro que a gente tem que fazer algumas cenas, tipo, agora está acontecendo isso, vocês estão assistindo. Exato. Mas se o cara insistir que ele vai interromper, ele vai interromper. Exato. Paciência, tá certo, ele tá jogando. Não tem muito como Cara, você ter esse controle narrativo, não tem como você pode até focar no ideal, mas você não consegue garantir esse ideal, não tem jeito. No final de um parágrafo aí você falou a parte de claro que era ele o assassino. Cara, quando eu comecei a estudar um pouco de foreshadowing, eu percebi um negócio. Todo episódio de Scooby-Doo era feito em cima do foreshadowing. Todos os episódios de Scooby-Doo vamos procurar pistas e várias coisas, só que as pistas não serviam pra nada. O que servia eles apresentavam os personagens da historinha antes, aí tinha a galera do Scooby-Doo, eles iam procurar pista e não achavam quase nada muito relevante, e no final era óbvio que era aquele cara o vilão. É sempre assim. Tanto que no desenho, por ser infantil, o que é cansativo é isso. Por quê? Porque você começa assistindo o desenho, depois que você fica adulto, você fala, tá,
desconsidere tudo o começo. Qualquer coisa que eles falarem assim, eu estou achando que aquela pessoa. Não, você tá no começo, não vai ser. Não é. Não é. Porque aí são red herring. Isso. Aí são desvios. Acho que essa é a palavra que eu já vi em algum lugar. São desvios de atenção. Só que aí você fica vacinado porque eles usam a mesma estratégia para todos os episódios e aí você sabe, aí fica previsível, aí fica chato, né? Por isso que funciona para criança e não funciona tanto para adulto. Será que o red herring é um peixe usado como isca? Aí faria sentido. Será que a arenque é um peixinho que é usado como isca? Enfim. Mas é uma isca. Red herring é uma isca. Pode ser. Mas vamos para a próxima lei, então. Lei 6. Vai lá, com você, então. Bora lá. Lei 6. Faça os desfechos da trama corresponderem à preparação. Isso é praticamente o que a gente falou sobre os livros aí, né? Começar e terminar de um jeito. Mas vamos lá. Certifique-se de que o desfecho da sua trama corresponda ao tom e ao clima do foreshadowing. Se você pensar em filmes que assistiu ou livros que leu, provavelmente se lembrará de exemplos em que isso falhou. A história foi construída de tal forma que você esperava algo espetacular, uma conspiração desmascarada, um grande amor revelado, um criminoso levado à justiça, um enorme segredo finalmente contado. E aí ele tem aqui 2 pontos. A decepção, né? Quando o que acontece não corresponde às expectativas que o autor intencionalmente criou, a decepção pode ser devastadora para o leitor. Na verdade, pode arruinar todo o romance, mesmo que ele tenha sido satisfatório até aquele ponto. Acontece com muita frequência. Quem assistiu Game of Thrones sabe. Se o desfecho não corrobora com o que você estava em expectativa, não vai ser bom. Mas enfim, deixa eu terminar que tem mais um pedacinho. Uma nota. Ainda assim, há autores como Kazuo Ishiguro que usam magistralmente o anticlímax ou o Baltus. Batus. É um termo Batus, em itálico Batus. aqui. Batus. Parece ser grego. Ou Batus, para frustrar nossas expectativas de forma proposital. Sim, o George Martin faz muito isso, né? Se a gente for parar para pensar. A gente tem aquela expectativa do herói lá na primeira temporada. Esse cara é o protagonista, ele morre. Vai acontecer o que a gente quer que aconteça a série inteira no final. Não acontece. Ele faz bastante isso também. Sua liberdade criativa também depende do gênero da sua história. Você tem mais espaço para abordagens experimentais e ousadas na ficção literária do que na ficção de gênero. Onde convenções, por exemplo, os amantes se unem, são geralmente esperadas. Então ele tá falando um pouco disso, né? A expectativa de que você vai ter do casalzinho se juntar, são convenções que você tem. Exato, que é uma convenção bem clássica, uma explicaçãozinha rápida. Isso. O Romeu e Julieta já parte daí, né? A história é antiga, e o casal não termina junto, eles morrem, né? Ele Isso quebra. É conhecido. Uhum. Então vamos lá. Ficção literária, ele diz aqui, é mais sobre como a história é contada, enquanto a ficção de gênero é mais sobre o que acontece. Na ficção literária, a liberdade para usar e experimentar é maior porque o público está mais preparado para ser desafiado. Já na ficção de gênero, há a expectativa de que a narrativa siga um conjunto de regras ou padrões familiares que fazem parte da experiência do gênero. Tá, entendi. É mais uma ideia de tipo... É a expectativa, né? Ele tá falando principalmente expectativa e desfechos. Exatamente, Tomem cuidado com isso, senhores. Já fiz meus comentários no meio da leitura do texto. Mas de novo, aqui no RPG é muito difícil. Porque, primeiro, você tem vários jogadores com vários personagens, cada um com uma expectativa. Como eles têm agência, fica aquela pressão, às vezes, um pouco em cima do mestre, que é, mestre, me surpreenda na história. Mestre, me traz um desfecho bacana lá no final. Quando, na verdade, eu sempre defendo que isso tem que ser construído junto com os jogadores. Porque, primeiro, né, mesmo que você seja um roteirista, ao jogar RPG, você não está roteirizando as coisas. Você não tem controle sobre as coisas. Você pode ter a melhor história de RPG que você escreveu na sua mente possível, que na hora de sentar e jogar, pode sair tudo o tiro pela culatra. Pode dar completamente errado. Seja porque os jogadores interpretaram as informações de forma errada, ou eles escolheram fazer outras coisas que você não estava preparado, e aí foi por água abaixo. Então, é extremamente difícil, extremamente complicado você achar que você vai, na sua cabeça, imaginar uma história, porque acho que muitas vezes o pessoal que cria história pensa assim, cara, eu quero contar a minha história, eu sou mestre, eu vou mestrar a minha história, a minha aventura, porque a minha história é fantástica e todo mundo vai jogar a minha aventura no meu mundo e eles vão ter uma experiência incrível porque tudo na minha mente é incrível. E não é assim que funciona. Funcionaria se você estivesse roteirizando, tivesse o controle sobre a narrativa. Num livro, num filme, num conto, numa peça de teatro. Num jogo de RPG, não é assim que funciona.
Então, a melhor forma de contornar isso e evitar essa decepção no final, na minha opinião, é os jogadores construírem a narrativa junto com o mestre, e para onde a coisa estiver ficando legal, vamos pavimentar esse caminho que ainda não está pavimentado, e vamos seguir esse caminho e construir aqui juntos. Aí eu acho que a tendência de ficar mais legal no final é melhor. Ou seja, é você aproveitar muito mais a jornada do jogo, da partida, do que você chegar no final e achar que só porque o final é ruim, toda a obra é ruim. Você falou de Game of Thrones, Breno. Eu vou te falar uma coisa. E quando saiu o último episódio, eu não vi o último episódio quando saiu na HBO. Eu perdi o último episódio e o pessoal falou muito mal, né? Eu fiquei, acho que... Você lembra quando é que saiu o último episódio de Game of Thrones na HBO? Ah, cara, 21... 2021? 20... Era a pandemia? Acho que foi 21. Eu vou chutar. Tava mais ou menos. Tá. Não, foi antes da pandemia. Cara, acho que foi antes da pandemia. Foi antes. Então tá. 19 acho que foi 19, acho que foi 2019. Eu fui ver, sabe quando o último episódio? Esse ano. 5 anos depois. Tá? Eu fui ver 5 anos depois. Aí eu já tava descontaminado, já não lembrava... Foi em 19. Eu não lembrava tanto da história original e tal. Fui assistir. Estragou a minha experiência? Não. Por quê? Porque eu fiquei até o penúltimo episódio, que também tinha umas partes já meio ruinzinho pro final, né? Mas não tanto quanto o último episódio que o pessoal reclamou. Eu guardei a experiência positiva da série, a jornada, tá? Eu fiquei sem o fechamento. Quando veio o fechamento ruim, ele não estragou pra mim a jornada. Eu falei assim, o fechamento tá ruim, não gostei tanto, mas pelo menos teve um fechamento, acabou. Mas pra mim já tinha acabado a experiência. Então eu fiquei com aquela satisfação do tipo... É igual quando você toma alguma bebida que ela é doce e no final ela é amarga. Você fala, olha, curti até aqui e aqui ficou ruim, sabe? Então, nesse caso, dá pra você separar, aproveitar. Cara, foi muito bom isso aqui, infelizmente esse final não ficou tão legal, mas... Valeu pela jornada, sabe? Dá, mas aí que tá. Você também já tinha expectativa, né? Você não teve a sua expectativa verdade. Eu já sabia que ia ser ruim. Você já te baixaram a bola. Tipo, tem razão. Não espere grandes coisas. Exato. Você já sabia. Eu tenho um amigo que ele me pediu pra ver One Piece. Eu lembrei disso porque eu comentei disso no chat aqui com o pessoal, né? Cara, eu gosto de One Piece, adoro e tal. Só que esse idiota, quando eu fui começar a ver, ele falou, tá, começou a ver, personagem X morre. Eu falei, tá, beleza. Fui vendo, aí ele falou, tipo, aconteceu, o personagem morreu. Ele falou, e o que você achou? Eu falei, eu já sabia, foda-se. Tipo, eu já sabia, você estragou. Tipo, cara, eu já tinha expectativa que ele ia morrer, então eu não criei expectativas diferentes. Então é só uma questão de falar de expectativa e desfecho, tá? Isso não tem a ver com escrita, né? Foi uma experiência que a gente teve. Mas façam expectativas que condizam com os seus jogadores, caso você queira, ou quebre a expectativa, caso você queira. Né? Você pode quebrar a expectativa, Exato. Que a gente falou. Então lembre-se, um jogo de RPG é só um jogo de RPG, ele não é a sua vida. Então, sente, relaxe, curta cada partida, não crie uma expectativa de que lá na frente, a última partida que vai fechar a história vai ser a melhor de todas e vai explodir sua mente. Porque se ela não for, você está perdendo o seu tempo. Porque você vai ficar construindo essa expectativa nas partidas que você não tá curtindo tanto, e lá no final você vai ficar com raiva porque não era o que eu esperava. Então, assim, no RPG, cada partida individualmente, ela tem que ser legal, ela tem que ser divertida. Hoje foi legal. Claro que ela nunca vai ser super, hiper top divertido no mesmo nível todas as vezes. Isso não existe na vida, tá? Então, nossa, hoje eu gostei mais, eu gosto mais de combate, teve combate foi legal. Hoje não teve combate, mas foi legal fazer mais essa exploração. Eu não gosto tanto, mas foi interessante, porque a gente deu risada. Existem altos e baixos. Se na média a coisa estiver indo positivamente, a média é mais positiva, perfeito, você está se divertindo, você vai continuar. Então, acho que essa questão de baixar a expectativa também é uma técnica para tudo na vida, né? Eu vou fazer um negócio que vai ser incrível, vai ser fantástico. Não, você vai fazer esse negócio, mas não crie tanta expectativa. Porque se não for tão bom assim, você não vai sofrer. E se for bom pra caramba, também vai ser muito melhor, porque vai estar acima da sua expectativa. Você tá me lembrando dos episódios que eu tenho que editar. É isso. É sobre isso. É quase isso. O Kila comentou aqui, ó. Anticlímax de Hunter vs Hunter, né? Hunter x Hunter, o anime. É bom demais. Eu vi inteiro as temporadas de Hunter x Hunter, é muito bom. É muito legal esse anime. Mas o Anticlímax, eu não lembro do Anticlímax dele.
Qual Às anticlímax? vezes é algo recorrente lá, né? Não lembro do anticlímax. É óbvio que eu lembro que teve. Ele voltou a lançar Hunter x Hunter Saiu recente, na eu acho, que Netflix. eles ficaram num Na hiato... Netflix. Ah, não. Não, é que eles ficaram num hiato Fazer o há muito desenho? tempo Produzir o e desenho? voltaram. Eu acho que Acho que sim. não, a história Eu acho acaba. que sim. A história acaba. Eu lembro que eu vi e acabava, não Olha, tinha não sei continuidade. Só se criaram uma nova história. Mas terminava com ele encontrando o pai dele lá em cima de uma árvore. Acabava, não tinha mais pra onde ir, sabe? Eu lembro que acabava mesmo. Uhum. Mas enfim, vamos lá. Vamos fechar aqui as leis. Você leu essa, eu leio a 7ª, né? Então vamos lá. Lei número 7, penúltima. Depois o Breno fecha com a última. Use a fase de revisão para adicionar ou corrigir conexões na trama. Já prevejo que isso é difícil de ser feito no RPG. Quando você estiver revisando o seu rascunho, procure eventos que possam precisar de sombras anteriores lançadas ao longo da narrativa. Quais eventos exigem foreshadowing? Em primeiro lugar, eventos da trama que, de outra forma, pareciam improváveis. Exemplo: se conhecermos um personagem desde o início do livro, mas ele, de repente, abre fogo em um shopping no capítulo 7, isso poderia parecer estranho se não tivermos absolutamente nenhuma indicação de seu potencial violento. Verdade? A não ser que você queira usar exatamente essa estranheza, isso aqui sou eu falando, Rafael falando, que você queira usar essa estranheza para quebrar alguma expectativa. Aí tem que ser muito bem feito, porque pode acontecer também. Por que o cara bloqueou? O que aconteceu, né? Talvez se explique depois, mas não teve nenhuma sementinha plantada antes, pode ficar estranho. Mas embora eventos chocantes tenham seu lugar e possam ser eficazes, espalhar um rastro de migalhas ao longo da sua história, que os leitores possam perceber ou ignorar, tornará o seu livro uma obra que recompensa os leitores mais atentos ou aqueles que realizam uma releitura. Eu acho que isso é legal também no RPG. Por exemplo, Breno, você estava falando do aventura do dragão, do pico, exatamente, da Ponta Gélida. Você lembra que tem como é que chama? Escavação anã, logo no comecinho da aventura. Sim. Que Exato. tem 2 anões escavando o negócio. Essa aventura eu conheço bem, é a única que eu conheço. E aí tem uma salinha onde tem aquelas criaturas gosmentas lá. Aí nessa salinha depois você pode investigar melhor. Eu não lembro se tem um altar, tem acho que uma parede no fundo com inscrições nas paredes. Tem umas informações. Aquelas informações, eles se referenciam a um deus. Não sei se você lembra, tinha vínculo a um deus. Sim, lembro. Só que... Eu não tô querendo ver, eu quero ver onde você vai chegar, mas eu lembro Tá, de tudo, então, mas ele não tem vínculo com a história principal. Ele é só ele é isolado, né? Não tem nenhum vínculo. Isso pra mim... É um deus anão que não tem o menor envolvimento. Exato. Aí não tem nenhum envolvimento e você pode pegar aquela informação, porque ele fica aparecendo um foreshadowing. Ele fica aparecendo, pô, isso aqui vai dar em algum lugar, quando na verdade não dá em nenhum lugar na história original, né? É verdade. E essa é uma falha, né, da aventura que poderia... Pera um pouquinho, por que você está colocando essa informação aqui? Eu entendo que nem toda informação que você coloca ou explica tem que ter conexão ou relação com alguma coisa. Porque a vida e o mundo não é hiperconectado assim. Mas nada impede de o mestre fazer um pequeno esforço e fazer algum vínculo com alguma coisa. Pode ser com a história de algum personagem da sua aventura, que o jogador está controlando. Você pode colocar uma coisinha mais pra frente depois que tem a ver com aquilo lá, caso os personagens encontrem, porque se eles também não encontrarem vai ficar solto de qualquer forma. Então assim, dá pra melhorar. Às vezes eu percebo que o pessoal talvez... Dá a sensação um pouco que a aventura foi escrita por mais de um designer e o cara falou assim, eu cuido desse pedaço aqui, cria um negócio interessante pra acontecer aqui. O cara criou e ele não tinha contato com a história, sabe? E ficou solto. A aventura de Iceberg Peak tem muito disso, cara. Aventuras, mini aventuras ali no meio, né? A campanha de Iceberg Peak tem aventuras ali no meio que não se amarram muito bem. Conectadas, exato. Mas olha, senhores, isso é um negócio que o Rafa me fala sempre, isso é a mesma bronca também pra todo narrador aqui do Next, é a aventura pré-pronta. Ela não está pronta, você tem que amarrar os pontos assim, que nem o Rafa tá falando pra gente. Quando eu fiz, eu não mexi nesta aventura, nessa parte da escavação dos anões, mas isso é uma ideia muito legal, porque aquilo, cara, quando eu narrei, eu não coloquei, eu acho que não tinha nada dizendo que tinha inscrição nas paredes, talvez isso seja coisa que você colocou. Eu tô achando que fui eu que coloquei. Mas era um templo de um deus anão relacionado à ganância,
E aí tinham as coisas pra acontecer ali e tudo mais. Mas não tinha nada escrito, não tinha documento, porque era um negócio que estava soterrado. Isso. Então estava sendo escavado, não tinha papel, não tinha ninguém vivo, não tinha. Isso. Era, dois anões estavam descobrindo uma ruína de um templo anão. Então, assim, não tinha nada, mas eu poderia ter colocado alguma coisa nas paredes ali, ter colocado uma referência. A única referência à existência do dragão nessa aventura é: tá tendo um dragão e tem que ir lá avisar os anões que tá tendo um dragão pra eles voltar, porque eles não sabem e eles estão arriscados. Exato. Tipo, só que o que acontece? Eu achei muito legal isso que você puxou, porque isso é daí que a gente tem que puxar. A aventura pré-pronta, ela vai te trazer várias aventuras, várias microaventuras segmentadas. Você conecta elas como você achar melhor para o seu grupo. Quando eu narrei isso, eles nunca descobriram. Então foram dois grupos. Um dos grupos não descobriu que era um lugar de um deus anão da ganância, porque eles foram mal nos testes. E eu falei, cara, isso não vai fazer diferença pra narrativa. Vocês não sabem, Sim, acabou. exato. Fim. Outro grupo foi até o final e ainda pegou o tesouro, que era uma pegadinha. Toda a temática era ganância, era pra você não pegar a pedra brilhante. Eles pegaram, explodiu o negócio. Mas eu acho que pra não gerar essa decepção mais pra frente, eu acho que uma forma de mitigar isso com os jogadores é, sim, fazer uma forçação de barra e falar assim, olha, tudo que vocês estão vendo aqui talvez tenha relação com alguma coisa em algum outro lugar. Vocês não vão saber até chegar nesse ponto e vocês descobrirem que tinha alguma relação. Porque isso vai recompensar aquele jogador que, caraca, cara, se eu não tivesse explorado lá 30 partidas atrás aquela sala, eu não estaria entendendo isso aqui agora. Sim. Só que lá atrás, pra ele vai ser assim, ok, eu vi esse negócio e não rolou nada. Num filme de 2 horas, você consegue ver o resultado rapidinho. Numa partida de RPG de 2 a 3 anos, não funciona assim. O cara talvez nem lembre. Então eu também entendo... O jogador que não anota as coisas... E outra, ele vai falar assim, pô, mas eu vou anotar um negócio que eu não sei se é importante. E aí... Não, nem nada e outra, realmente. e você também não vai passar 3 anos lembrando o jogador de que ele conheceu aquilo, porque senão você também vai ficar forçando a barra de uma coisa que não é tão relevante assim. Então é complicado. Você vai contar com que ele talvez lembre, talvez você tenha que falar assim, lembra que quando você fazer um flashback, né? Você tava lá fazendo tal coisa, aí você tem que dar um jeito pra fazer o cara, lembrei. É que esse é o jeito da gente fazer lembrar, mas o filme coloca ali um flashback em preto e branco. Também coloca. O livro coloca ali um textinho dizendo que o personagem lembrou. E faz parte da gente também lembrar o personagem, né? Exato. Não tem nada de errado nisso, eu acho legal. Eu também acho. Legal, vamos pra última lei então? Oitava lei, senhores. Obtenha feedback sobre como você faz o foreshadowing na sua trama. E eu já adiciono, obtenha feedback como geral. Mas vamos lá. Frequentemente você está tão imerso no seu mundo fictício e no processo criativo que é difícil ter uma visão mais coesa da sua história. Para melhorar o foreshadowing e toda a escrita de tudo que você for fazer, já coloco também, busque feedback de outras pessoas. É provável que você esteja tão próximo da sua história que pontos da trama que fazem total sentido para você possam confundir outras pessoas. Essa lei é mais curta, acho que ela é o fechamento do artigo também. Mas galera, isso é muito importante, tá? Eu falo pra vocês, eu fiz isso com meus jogadores, eu joguei Aspire Peak 2 vezes e meia, a terceira mesa a gente teve que parar. Mas assim, eu pedi, falei, galera, me fala aí, mano, o que foi ruim, o que foi bom, o que vocês não entenderam? E aí teve um pouco disso, tipo, mano, as coisas não conectam direito, né? Vamos tentar melhorar isso e tal. Isso é muito importante. As one-shots que eu estou jogando no Next, eu estou testando com os meus amigos, mas eu já aviso antes, você é cobaia, você vai me dar feedback. Não é, não, tava bom, beleza, valeu, falou. Não, fala o que você não gostou. Na nossa live do jogo do Harry Potter, né, os jogadores descobriram os negócios ou criticaram um negócio e eu falei, então, os meus jogadores teste me disseram que não gostaram, não gostariam se fosse assim, então não é assim não, é diferente. Foi engraçado. Mas é assim, cara, peçam feedback na vida, cara. Isso aí, trabalho, hobby, que seja. Se você tá fazendo um bagulho que você tá se esforçando pra entregar algo pra alguém, mano, comida, sabe? Cozinha, almoço, uma janta. Pede um negócio aí, você pode melhorar o que você tá fazendo. E aceite feedback também, cara. Eu acho isso importante também. Tipo, não, ficou ruim essa parte. Ficou nada, mano, fiz mal bem. Não, cara, não fez. Se estão reclamando, você não fez. Repensa, sabe? Sim. É que a pessoa pode estar errada, mas repense. Pra quem cria, sabe, as coisas e expõe as coisas criadas, você vai acabar obtendo feedback sem você querer mais cedo ou mais tarde. Porque se você tá expondo o seu trabalho... Eu não cheguei nessa fase. Alguém vai ver o seu trabalho e um dia alguém vai ou elogiar ou vai criticar. Ou não vai falar nada também, que aí também não tem feedback nenhum.
Mas se você está produzindo ou criando algo, de duas uma. Ou você vai ouvir o feedback depois que você publicar e lançar aquilo, ou você tem a opção de obter feedbacks antes com gente mais próxima, gente que te conhece, que tem condições de te dar um bom feedback sem te proteger. Porque também não adianta o amiguinho chegar lá e falar assim, não, cara, sua mãe, nossa, filho, que lindo que você fez. Que coisa maravilhosa que você fez. Uhum. Não, essa não é um bom feedback porque ela tá te protegendo, porque ela acha tudo que você faz lindo, maravilhoso, por mais tosco que seja. Você pode chegar num amigo que tem a liberdade de falar verdades pra você e falar, cara, não curtiu o que você fez. É óbvio que vai ter gosto envolvido. Também não adianta você pegar, pedir pra uma pessoa e aquela uma pessoa falar que não gostou, então automaticamente é uma porcaria o seu trabalho. Não, você vai ter que perguntar para mais pessoas. Então você pode publicar aquilo num grupo fechado, num grupo de WhatsApp fechado, num grupo de, sei lá, de alguma rede social fechada, onde tem um grupinho de pessoas. E isso existe no desenvolvimento de softwares ou jogos, né? Você tem lá o Alpha, versão Alpha, que é só com algumas características do jogo principal, não está completo. Aí você tem lá o Closed Beta, que é o jogo está completo, mas ele faz testes fechados com pessoas que recebem a chave para o jogo. Depois tem o Open Beta, que é quem se inscreve para poder fazer o teste, para depois lançar o produto final. Então, isso se chama processos iterativos no design, que é você iterar, que é você desenvolve algo, testa, coleta feedback, melhora, ajusta o que você estava desenvolvendo e põe na roda de novo para testar e pegar mais feedback e você fica rodando. Os sistemas de D&D, por exemplo, na nova versão 2024, eles vieram com bastante teste porque o pessoal trabalha como? Os designers, eles lançam o material sempre naquele Unearthed Arcana, que é um campo, é um material para você poder lançar novas ideias de mecânicas, de habilidades, de características de personagem, classe, raça, sei lá, não importa, para que você possa jogar pra galera e falar, galera, joguem aí e nos deem feedback para saber se tá legal ou não tá. Depois a gente vai considerar aqui os comentários e a gente pode aproveitar ou não o material. Então a nova versão do D&D 2024, que saiu esse ano, ela nasceu disso, ela nasceu da interação com a comunidade. É óbvio que não é, só porque a pessoa falou que é ruim, então significa que você tem que tirar. Não é assim que funciona. Mas é importante você ouvir feedback das pessoas, porque afinal de contas, você está fazendo aquilo para alguém. Se você está mestrando uma aventura, você está mestrando aquilo para algum jogador. Não é para você. Se você escreve um livro, você está escrevendo um livro para alguém ler aquela história. A não ser que seja um diário que você queira registrar para você e guardar. Aí um diário você escreve para você. Você não está se preocupando se alguém vai ler aquilo ou não. Aí é outra história. Mas se você se propõe a produzir um conteúdo, é para uma pessoa, é para um ser humano. Logo, aquela pessoa vai ter os seus próprios signos, vai interpretar aquilo de forma diferente, vai ter a sua própria vivência e ela vai ter a sua própria opinião. Então, aventuras de D&D pré-prontas, elas são testadas. Só que talvez elas não sejam testadas tanto. É fácil você pegar a aventura, lançar a aventura, e aí tem, sei lá, 1 milhão de mestres jogando a aventura. Aí você tem 1 milhão de testes. O cara consegue testar 2, 3 vezes quando ele está escrevendo ali a aventura dele, talvez, dentro da empresa. Talvez a empresa só teste uma vez, ou talvez a empresa nem teste. Falar, escreveu, tá pronto, lança, sabe? Então você só vai descobrir se tá bom, se tá ruim, jogando. E você como mestre também, você só vai descobrir se tá legal ou não, jogando. Então, o que ele fala de teste é isso, não adianta você ficar se preparando para sempre, escrevendo para sempre, anotando para sempre, imaginando para sempre. Você vai ter que ir para campo, você vai ter que colocar à prova o seu jogo, a sua partida, e você vai tomar bordoada. Se você quiser se proteger um pouco, pega a sua aventura e jogue com um grupo de amigos. Fala, gente, eu fiz uma aventura aqui que queria que vocês jogassem e me desse feedback, igual o Breno falou, né? Dá feedback. Depois que eu me sentir mais preparado, eu abro, né? Eu fiz isso, inclusive, com os meus jogadores de mesa paga. Eu terminei a aventura de Ice Power Peak, é um grupo muito legal, eu gosto bastante deles. Eu joguei que era um amigo meu e 2 desconhecidos, quando eu anunciei eles jogaram essa mesa. Era um mais um, só que esse outro saiu antes na aventura. Mas enfim, cara, eles jogaram a aventura paga comigo. Aí eu falei pra eles, galera, eu vou dar uma parada, eu não tenho nada pronto, eu tive que cancelar outra mesa, eu vou parar um tempo. E aí depois passou um tempo e eu falei pra eles, então, galera, vocês querem testar um bagulho aqui comigo? De graça, porque é cobaia, é beta, eu tive que preparar do zero. Uhum. E eles jogaram uma one shot comigo que eu vou trazer pro Next assim que a gente conseguir. Eu não acho que vai ser em live, eu acho que vai ser a gente vai gravar só o programa e editar. Perfeito, ó. Mas a aventura de pirata está testada. Já vamos emendar, Breno. Esses caras, eles já me deram feedback e eu já estou arrumando pra testar com outra galera, porque eu ainda não tô pronto pra narrar ela oficialmente pros padrinhos, não. Já mudei a tela pro Jabá.
já tá trazendo jabá. Você Boa. já tá... Porque assim, a Exatamente. gente encerra o assunto do Foreshadowing aqui, porque a gente falou coisa pra caramba. A gente já tá quase 2 horas de live aqui, só pra você ter uma noção. Quase 2 horas. É, foda. Então, assim, tem coisa pra caramba. Se você gostou, deixa o seu comentário, compartilha. Enfim, a gente traz os comentários aqui na próxima Forja, tá? E, seguindo a 8ª lei do Foreshadowing, dá o feedback Dá o pra nós, porque feedback nós estamos pra aqui gente. fazendo conteúdo online pra vocês, e aí vocês vão falar, não, nada a ver, vocês estão tudo errado aí. Aí vocês falam o que a gente fez de errado, por favor. Engajamento é bom. E aí, Breno, fale mais, assim, que mais que quer comentar alguma coisa que você tá fazendo, alguma Tá. coisa que você queira compartilhar? Tenho sim. Toda vez que eu chego aqui, eu falo que eu estou pra revelar coisas, mas dessa vez finalmente. Senhores, nós fizemos a live de Harry Potter, foi muito divertido. Eu gostei bastante de jogar com os padrinhos. E eu vou disponibilizar o PDF da aventura que eu escrevi. Eu vou remover tudo que seja de coisa de Hogwarts, Harry Potter, todos os nomes comerciais. Porque eu quero que seja uma aventura genérica. Eu tenho lá um plot com começo, meio e fim. E tem ali a iniciação, o clímax e o desfecho. Vocês podem usar isso em qualquer setting que vocês queiram. Mas é claro, né? Tem toda essa pegada de escola de magia. Então funcionaria melhor ali. Mas eu vou disponibilizar isso para os padrinhos. Está em produção. A Carol, a madrinha do Next, ela se ofereceu para me ajudar com a formatação disso. Ela manja um pouco mais e eu estava sofrendo com softwares de criação de documentos. Enfim, estamos preparando um documento para vocês. A gente vai lançar no grupo dos padrinhos em breve. E aí eu combino com o Rafa, ele põe algum link do Apoia-se lá para a galera conseguir ter acesso no documento, beleza? Perfeito. Fora isso, continuo preparando aventuras para jogar com os padrinhos. Eu vou dar só um pequeno teaser para vocês aqui. Vai ter aventura de pirata, D&D. É one shot, tá? Eu só vou fazer one shots e eu não me comprometo a fazer coisas longas. E eu não me comprometo a fazer em live também. A do Harry Potter já deu bastante trabalho. O Luciano foi sensacional ajudando a gente naquilo lá. Dá trabalho. Enfim, teve de Harry Potter, vai ter de pirata. Eu tenho uma que vai ser D&D também a respeito de uma invasão numa fortaleza anã. Vai ser de infiltração mesmo. Eu não sei como eu vou fazer isso em D&D, mas eu tô fazendo. E eu quero muito fazer uma steampunk no cenário dos Reinos de Ferro, que eu adoro, já falei disso aqui várias vezes. Isso aqui é um setting pra D&D. Eles lançaram classes e tudo mais. Que legal. Eu estou preparando isso, mas tá bem no comecinho. E eu tenho uma aventura na Feywild pronta, também one shot, todas one shots. A da Feywild já joguei, já testei, tô arrumando umas coisas, vou testá-la de novo em janeiro agora com o grupo de cobaias número 2. E já tenho até candidatos do Next, porque teve gente aqui que quando ouviu que eu tinha aventura de Feywild falou, chama eu, mas eu não vou revelar não. Vocês vão ter que ficar de olho aí. Massa. Então é isso, pessoal. A gente fecha por aqui. Queria agradecer e espero que as suas próximas partidas de RPG, ou até se você for jogador, tanto o mestre quanto o jogador, né? Porque, como a gente deixou claro aqui, os dois podem trabalhar o foreshadowing, né? Então eu espero que com essa informação na sua cabeça hoje, para suas próximas partidas de RPG, você consiga melhorar essa experiência narrativa, trazendo esses elementos, essas sementinhas para o seu foreshadowing. Beleza? Então é isso. Queria agradecer a participação aqui de todo mundo que passou pela live, a Ana Priscila, o Kila, o Dani Berbari. E é isso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio da Forja. E para terminar, quero deixar aqui para vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, porque a gente só volta aí em janeiro com essas lives aqui, tá bom? Boa. Abraço para todos. Natal, povo. Não queimem seus biscoitos. Falou. Falou, pessoal. Abração. Até mais. Até o próximo episódio. Valeu! Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext.